Semana Mundial do Investidor é uma campanha global promovida pela Organização Internacional das Comissões de Valores, denominada IOSCO, e Angola é membro através da Comissão do Mercado de Capitais. O objetivo desta campanha é consciencializar sobre a importância da educação financeira, da proteção ao investidor, e assim como destacar as várias iniciativas para o fortalecimento do sistema financeiro. Este ano, fomos indicados como embaixadores da Semana Mundial do Investidor para a África e, com honra, vamos representar e divulgar a campanha junto das autoridades reguladoras do continente. Assim, de 5 a 9 de outubro, iremos publicar notícias sobre a comemoração da Semana Mundial do Investidor no website da Comissão do Mercado de Capitais, organizar webinars, entrevistas, sessões de esclarecimentos para, de forma interativa, divulgar conteúdos de interesse relacionados com o mercado de valores mobiliários. Vem conosco e participe desta campanha. Penso que já estamos no ar, penso que podemos começar. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde aos meus convidados. É o segundo dia de um conjunto de sessões que a Comissão do Mercado de Capitais tem estado a organizar no âmbito da Semana Mundial do Investidor. Portanto, hoje é o segundo dia de um conjunto de webinars. Hoje o tema que nos reserva é a educação financeira para quem investe no mercado de valores mobiliários. Portanto, eu conto aqui com um conjunto de palestrantes das diferentes áreas do sistema financeiro, e não só angolanos, mas também internacional. Temos a doutora Lúcia Branco, que vem da banca de investimento do Standard Bank. Temos o doutor Cláudio Mais, que vem da CVM, da Superintendência de Desenvolvimento de Mercados da CVM. Temos o doutor Francisco Garcia Santos, que no fundo vem da gestão de ativos do BNI. E temos o doutor Nivaldo Matias, que vem da Bodivo. O doutor Luzolo voltou agora, portanto havia caído. O doutor Luzolo Miguel é consultor financeiro e é fundador de uma das plataformas digitais que tem estado a fazer educação financeira nos últimos tempos nas redes sociais, portanto o Canvas do Kitade. Muito boa tarde, meus convidados, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, pessoal que está em casa. Hoje, tal como disse, vamos abordar sobre a educação financeira para quem investe no mercado de capitais, perspectivas e oportunidades. Por termos aqui também, não obstante falarmos sobre educação financeira, vamos tentar fazer também alguma educação financeira, tentar trazer aqui termos de forma mais minúscula possível para que as pessoas que nos estão a acompanhar consigam não só ouvir sobre educação financeira, mas também aprender alguma coisa relativamente às matérias que nós vamos abordar. E, portanto, é a pedir aqui aos meus convidados que, no fundo, no tratamento dos temas que nós fomos dando, tentamos ser o mais didático possível, assim conseguem nos perceber e nivelamos um pouquinho o conhecimento dos diferentes estratos que nos acompanham. Vou agora, pronto, não sei se inicialmente querem dar alguma nota, fiz aqui uma ligeira apresentação para cada um, mas ia dar aqui 1 minuto para os participantes, no fundo, para fazer uma ligeira apresentação de cada um, não muito longa, para depois darmos então um pontapé de saída. Ia começar agora com, seria injustiça se não começasse com a única senhora que está aqui no painel. Doutora Lúcia Branco tem a palavra, portanto, 1 minutinho, só uma breve apresentação relativamente ao que faz e área em que está a atuar agora. Boa tarde, Dr. Johnny, boa tarde a todos os espectadores. Antes de mais, gostaria de agradecer, em nome do Standard Bank, pelo convite para participar aqui neste evento. Eu faço parte da área da banca de investimento do Standard Bank, já trabalho há alguns anos no Standard Bank e tenho estado focada aqui nos serviços para o mercado de capitais. Portanto, já trabalhei com a primeira emissão obrigacionista corporativa listada na Bolsa de Valores de Angola e tenho estado a acompanhar aqui estes temas e também tentado desenvolver ações para promover o mercado de capitais em Angola. Portanto, mais uma vez, obrigada. Obrigada a nós, doutora Lúcia Branco. Pronto, podia ser a mesma ordem, vamos agora para o doutor Cláudio. Enfim, deixa dar continuidade a partir daí. Microfone desligado, doutor Cláudio. Cláudio Mais, eu trabalho, estou especialmente honrado por ter sido convidado para participar hoje. É um evento transnacional, de maneira que é algo de fora da rotina, que me deixa além de me dar muito prazer, me deixa muito honrado.
Fiquei muito feliz de ver que a Comissão de Mercado de Angola está sendo liderada por uma mulher. A CVM, o regulador de mercado brasileiro, já foi liderado por uma executiva no passado e foi muito positivo para casa. Eu acredito muito no poder de liderança das mulheres e fiquei muito bem impressionado pelas palavras inicialmente ditas pela doutora Maria. Já estou no regulador há 18 anos, a maior parte do tempo liderando equipes de supervisão de fundos de investimento. Já passei pela área de educação financeira da CVM, liderando o time, inclusive quando foi realizada a primeira World Investor Week. Minha formação acadêmica é complementada, tem um bacharelado em economia que é complementado por uma especialização em mercado de capitais e um mestrado em administração pública pela Columbia University. Então, eu espero hoje que a gente tenha um tempo muito útil, que seja muito valioso para o nosso público, para a nossa audiência, e estou à disposição dos colegas no que puder ajudar. Obrigado, Dr. Cláudio. Íamos passar agora para o Dr. Luzolo. Dr. Luzolo, boa tarde. Podia fazer uma breve apresentação de si mesmo? Penso que o Dr. Luzolo não nos... Peço desculpas, agora sim. Eu estava aqui com o microfone em mute. Agora sim. Eu estava a dizer que desde já gostava de agradecer o convite da CMC por ser uma iniciativa de louvar, nessa fase em que fala-se muito sobre educação financeira, por ser, digamos que uma ciência, quem já o considera como ciência, que tem sido fundamental, sobretudo nessa fase, e então ter a CMC a promover iniciativas como essa, e eu também fico particularmente agradado porque estou nesta luta na tentativa de trazer maior conhecimento sobre os mercados financeiros e gostava de agradecer por essa iniciativa. Desde já eu sou Luzolo Miguel, um apaixonado por mercados. Resumidamente, em mercados financeiros fiz o meu percurso, já fui professor assistente de finanças públicas e mercado de capitais. Já trabalhei também numa consultora financeira que é a Deloitte, sempre ligado para o setor financeiro. Agora estou numa sociedade gestora, fundo de investimentos, de private equity, e paralelamente tem esse projeto que é o Canvas do Quitado, como o John já falou, que tem como objetivo principal a promoção de literacia financeira aqui no país. Isso é isto. Obrigado, Dr. Luzolo. Vamos passar agora para o Dr. Francisco Garcia Santos. Faz favor, Dr. Francisco. É um rosto já conhecido, mas pronto, só para uma ligeira apresentação aqui. Sim. Seguidores. Boa tarde a todos. Eu agradeço à CMC o convite e pela iniciativa que já é habitual nesta semana, na Semana Mundial da Poupança e da Educação Financeira. Em termos muito breves do meu percurso académico, sou mestre em Finanças e pós-graduado em Psicologia. Ao nível profissional, sempre estive ligado aos mercados financeiros, tenho mais de 40 anos, quer em Portugal, em Cabo Verde também e agora aqui em Angola, em diferentes áreas, mais na área da corretagem, recentemente agora, na gestão de ativos, e ao nível aqui de Angola comecei por ser consultor da CMC, posteriormente administrador da Bodiva e agora estou nos intermediários financeiros. Espero reformar-me a partir daqui. E pronto, é com muito gosto que participo. Aliás, ao nível de Portugal também fiz parte de grupos de trabalho ao nível da educação financeira e digamos, do programa que em Portugal, de facto, está em vigor. E, portanto, este é um tema que tenho particular interesse, até em termos académicos, já fiz alguns trabalhos nesta matéria e portanto, é com muito gosto que participo neste webinar. Obrigado, Dr. Francisco. E vamos agora terminar com o Dr. Nivaldo. Dr. Nivaldo, por favor, tem a palavra. Bom, boa tarde. Obrigado mais uma vez pelo convite em nome da Bodiva. A minha carreira dentro da Bodiva é curta, acabo de chegar recentemente no mês de maio. A minha formação académica passa por uma licenciatura em Economia e uma mestrado em Finanças e Negócio. Foi na banca de investimento do Banco Económico, onde, portanto, entrei para aquilo que é o mercado de capitais e hoje faço parte do Departamento de Desenvolvimento de Mercados, porventura o departamento que muito trabalha com literacia financeira e, portanto, é com muito agrado que fazemos parte hoje desse painel. Muito obrigado.
Obrigado, Dr. Nivaldo. Pronto, estão os meus convidados apresentados, portanto já conheço um pouquinho de cada um. Eu ia começar agora, pronto, a primeira questão, para começarmos a falar sobre educação financeira, enfim, como temos vários pessoas de instruções diferentes que nos estão a acompanhar, eu ia começar aqui a doutora Lúcia Branco, que pudesse nos ajudar a esclarecer o pessoal que está em casa o que é a educação financeira. E olhamos também um pouquinho na perspectiva de que nós, quando falamos de educação financeira, fundamentalmente estamos a falar em educar a sociedade, educar o povo no geral. Acabamos por muito pouco, se calhar, falar também das pessoas que estão, os intervenientes do próprio sistema financeiro, né? Que estão dentro do sistema. Então, na sua perspectiva, na perspectiva da instituição que representa, os colaboradores que são, no fundo, o ponto de ligação dos potenciais investidores que queiram, no fundo, adquirir instrumentos e vão para a banca. Os colaboradores da instituição que representa já têm essa educação financeira. Qual é o sentimento que têm? Qual é a análise que faz relativamente a isso, ao conhecimento que os próprios colaboradores já têm relativamente a matérias financeiras? Pronto, muito obrigada. Começando pela questão da educação financeira, eu acho que existem diferentes perspectivas aqui. Temos a questão da educação financeira, de sabermos como gerir as nossas contas, o que é que nós ganhamos, o que é que nós gastamos, qual é o dinheiro que sobra. Depois temos aquela parte daquele dinheiro das nossas poupanças, como é que nós podemos aplicar, como é que nós podemos retirar mais retorno das nossas poupanças. Depois, entrando para esta parte, educação financeira, nós temos aqui o mercado de capitais em Angola. Já temos alguns produtos financeiros, instrumentos financeiros, não são muitos, mas temos alguns, diria, maioritariamente dívida pública, e dentro da dívida pública alguns instrumentos diferentes, como bilhetes do tesouro, obrigações do tesouro, temos as obrigações corporativas do Standard Bank, que foram as primeiras cotadas em bolsa, depois temos algumas unidades de participação de fundos, e diria que são esses os instrumentos que temos disponíveis neste momento no mercado. Diria que como educação financeira é as pessoas perceberem o que é que cada instrumento significa, como é que cada instrumento se comporta, quais são as datas, por exemplo, o que é que significa uma taxa de cupão, taxas de retorno, como é que nós conseguimos aferir se é um bom investimento para nós e se cobre as nossas necessidades. Portanto, diria que ainda aqui muito trabalho de educação financeira. Focando diretamente no Standard Bank, nós temos uma área específica, especializada na venda de valores mobiliários e, portanto, esta área está totalmente especializada e tem bastante conhecimento dos produtos que estão neste momento disponíveis no mercado. Diria que existem certas áreas do banco que têm conhecimento mais aprofundado sobre certos produtos do que o banco em si e no geral. Portanto, nós temos estado a promover também iniciativas internas para partilha de conhecimento e também conhecimento ligado ao mercado de capitais com as diversas áreas do banco, mas diria que existe aqui também ainda algum trabalho, nomeadamente também na rede de retalho, que tem o contacto direto com os clientes particulares. Aqui existe ainda um trabalho de maior educação dos produtos que existem e quais são as vantagens e os riscos inerentes a estes produtos. Pronto. Obrigado, doutora Lúcia. Doutor Luzolo, pronto, tentado a fazer ia passar agora para o doutor Luzolo, tentado a fazer um trabalho nas redes sociais, tentado a passar um conjunto de informações financeiras e não só. Qual é o feeling que tem dos teus seguidores, das pessoas que participam nos lives que faz? Qual é o feeling que tem do nosso nível de educação financeira? Acha que já se tem um pouquinho de mais domínio sobre matérias de sistema financeiro? Qual a sensação que fica nos lives que faz, na interação que faz com os internautas? Microfone, doutor Luzolo. Obrigado. Do microfone. Gostava de dizer que, infelizmente, ainda é muito baixo. É muito baixo, só para ter uma ideia, já tive contato com pessoas até que têm um nível acadêmico de licenciado e nem sequer sabiam o que é um cartão de crédito. Mas isso não é um motivo para ficarmos tristes, porque a educação financeira
digamos que é uma ciência relativamente nova. Até países desenvolvidos, ou pelo menos que estão num estágio de desenvolvimento superior ao nosso, como Estados Unidos e Brasil, ainda tem se debatido muito com esse tema, e nesses países aconteceu que verificaram que por causa do baixo nível de literacia financeira, sobretudo no que diz respeito a finanças pessoais, as famílias têm estado atoladas com um nível de endividamento muito grande, que isso tem estado a trazer vários problemas a nível das finanças pessoais, e isso foi uma das razões que tem feito com que eles agora prestem muito atenção prestem muita atenção em relação a esse aspecto da educação, gestão dos recursos financeiros e por aí fora. E nós não precisamos de cometer os mesmos erros desses países, é natural, porque tudo tem um começo, e no começo, como temos todos pouca experiência, há uns que sofrem mais do que os outros. E nós podemos aprender com esses erros, e por isso é que nós estamos aqui, nós que estamos na área, que temos já algum conhecimento, e vamos tentando desenvolver esse trabalho. O que me deixa feliz, pese embora o nível de literacia financeira seja baixo, é o elevado interesse das pessoas em aprender. Eu, quando comecei o projeto, estava com algum medo, porque achei que não tivéssemos muita gente interessada nesse tipo de assunto, e acabei por me enganar. Só para ter uma ideia, em cerca de 4 meses, estarmos hoje com 8 mil seguidores nas redes sociais, e sabemos nós que normalmente as pessoas usam as redes sociais para entretenimento e outro tipo de conteúdos. Quando vemos esse crescimento exponencial e pessoas sempre a darem um feedback positivo, a incentivarem que se continue com esse projeto, faz-nos perceber que há todo um interesse em aprender. Então temos de ser nós que temos o conhecimento, aproveitarmos essa oportunidade para passarmos esses conhecimentos às pessoas, no sentido de evitarmos com que no futuro tenhamos muitas famílias com dificuldades financeiras. Nós já sabemos que já temos dificuldades financeiras do ponto de vista de fontes de renda, e as fontes de renda, de modo geral, já são baixas para a maior parte das famílias, e se elas não souberem gerir os seus recursos financeiros, isso agrava ainda mais a situação. Então nós temos que começar desde já a estar engajados em iniciativas desta natureza, e por isso é que eu louvo. Só para finalizar e dar mais uma nota, é que isto pode ser visto do ponto de finanças pessoais, mas depois para o país também tem um resultado muito positivo, porque essas famílias, ao saberem gerir bem os seus recursos pessoais, estarão a gerar poupança, e quando se gera poupança numa economia, é um recurso financeiro que está disponível para as famílias depois investirem, as empresas que eventualmente no futuro vão ser cotadas em bolsas, e são as famílias que vão depois adquirir os títulos do Estado para o Estado poder aplicar em investimentos públicos que irão beneficiar a sociedade como um todo. Então, isto é depois uma cadeia, né? É uma coisa que pode começar em benefício pessoal, mas que depois vai trazer benefícios para a sociedade de uma forma geral. Dr. Luzolo, e a nota que faz é que sente que o problema não está nas pessoas, ou seja, as pessoas têm interesse em buscar informações financeiras. Então, o que é que, do seu ponto de vista, justifica o baixo nível de educação financeira que temos hoje? É a falta de informações, pessoas que disponibilizam essa informação, já que as pessoas estão dispostas a receber? Pronto, eu vou revelar aqui uma coisa que eu, para ter decidido fazer esse projeto, identifiquei que existe uma falha muito grande, uma falha de comunicação entre os promotores, as instituições que deviam ser promotoras dessa educação financeira, e a população de forma geral. Se olharmos para os bancos, se olharmos para a própria CMC, se olharmos para a Bodiva, e vamos ver que muitas das mensagens que são passadas, e até tem sido feito algum trabalho, o próprio Banco Nacional de Angola tem um projeto de literacia financeira, já vejo bancos privados com uma área de educação financeira, a própria CMC tem todo o interesse, e a prova disso é este evento que estamos aqui a participar, mas a verdade é que depois existe algum gap, existe alguma razão pela qual, ainda não sei bem o que é, mas a comunicação não passa da forma que devia passar. Eu não sei se
se a linguagem, a comunicação é que é muito técnica e as pessoas não têm interesse, então nós temos é que tentar, se calhar, resolver isso e criar mecanismos de uma abordagem de uma linguagem muito mais simplista, e temos que ir ao encontro das pessoas, seja nos mercados, não podemos falar de educação financeira sem falar de inclusão, e sabemos que grande parte da nossa economia, por exemplo, está centrada no mercado informal. Não temos qualquer projeto de inclusão financeira, não temos pessoas a fazerem uma simples jungueira perceber porque que ela tem de passar, se calhar, pelo setor financeiro, porque ela tem de abrir uma conta bancária, porque que as vendas não podem ser feitas à mão. E isso tudo faz parte desse processo. Ok, obrigado. Ias concluir? Tinha mais alguma coisa para concluir? Era só mesmo, era isto que eu quis acabar de dizer, não é, Dr. João? Pronto, então eu percebo. Pode falar. Não, pode prosseguir, então. Pronto, então eu percebo aqui que é um gap que tem que ser preenchido. Eu ia perguntar aqui ao Dr. Francisco Garcia Santos, de quem é o papel, na verdade, de educação financeira no mercado de capitais? Portanto, nós temos o regulador, temos os players, e ia puxar aqui um pouquinho também qual seria o papel dos fundos de investimento, visto que gera uma sociedade gestora de fundo de investimento, na educação e depois na inclusão financeira. De quem é essa responsabilidade, primeiramente, no mercado de capitais? Dr. Francisco. Bom, boa tarde mais uma vez. São várias questões ao mesmo tempo. Eu queria, para já, digamos, um bocadinho de conceitos e uma questão conceptual. Normalmente, a educação financeira, que são planos de ação dirigidas à tentativa de mudança de um comportamento, normalmente estão assentes sobre os pilares daquilo que se designa por literacia financeira. Basicamente, conhecer os conceitos, isso é fundamental, e aí é logo aqui um grande campo, digamos, eu julgo que até os profissionais, quando fazem, digamos, esta conceptualização, não sei se não falhamos, eu começo logo por um dos primeiros que eu normalmente coloco até digamos, na universidade, que é essas pessoas sabem exatamente o que é moeda. Enfim, andamos com uns papéis na mão, umas moedinhas, o que é isso? O que é que isso significa? Ora, se nós nem sequer compreendemos aquilo que é a moeda, vejam a seguir como é a dificuldade de compreender, digamos, os passos seguintes. Outro pilar importante da literacia é a capacidade de comunicar estes conceitos. Portanto, e aí, temos que ter esse cuidado. A aptidão para gerir finanças pessoais, que é um tema sempre, ou seja, a nossa capacidade de passar, digamos, competências para conseguirmos fazer finanças pessoais, tomar decisões adequadas e confiança no planeamento do futuro. Bom, tudo isto são fatores, e aí é que começa logo o primeiro problema, de que a educação financeira está assente naquilo que se designa por fatores cognitivos, ou seja, como é que nós saber, portanto, fatores do saber e do pensar. Só que isso não é suficiente para agir. Ou então podemos agir mesmo com este conhecimento e agimos mal. O que é que está a faltar? A dimensão, outra dimensão, e isso em termos mais, digamos, modernos, não é bem modernos, e agora que está aqui o colega da CVM do Brasil, que é um caso, digamos, muito referenciado ao nível internacional pela forma como fez o seu programa, onde já incluiu este fator, digamos, motivacional, e que leva-nos a um outro conceito, que é capacidade financeira. Ou seja, como é que nós sentimos. E o que é que isso significa? No sentir, temos, por exemplo, orientação temporal, ou seja, se as pessoas são mais dirigidas para o presente ou para o futuro, como é que elas pensam? Se pensam de uma forma exponencial, o que é que isso significa? Significa que as nossas ações presentes podem ter custos no futuro. E os benefícios também podem ter benefícios no futuro, ou seja, este fator, digamos, de multiplicação. Ou então um pensamento que é o mais normal, designado por hiperbólico, ou seja, nós ponderamos demasiado o presente. O que é que isso nos leva? Se calhar a fazer gastos inúteis, a não programarmos o nosso futuro, etc. Outra é termos prazer. E o prazer, por exemplo, de poupar e sermos frugais. Se nós não tivermos esse prazer e tivermos o prazer inerente ao consumo, obviamente que temos aqui um problema, porque repara, nós para investir temos que poupar.
Atenção, temos aqui a falar de pessoas que estão acima do limiar da sua capacidade, digamos, de sobrevivência, caso contrário não há poupança possível. Mas, portanto, quem tem acima disso tem que ter frugalidade, mas tem que ter prazer para essa frugalidade. A outra é o aspecto da socialização financeira. E aqui bate com a questão da responsabilidade, digamos, do sistema financeiro, dos diferentes agentes do sistema financeiro, neste processo de socialização, que me parece que é um fator crítico aqui em Angola. A outra é a atitude face ao risco, especialmente a questão das perdas, e a preocupação exatamente sobre o futuro, ou seja, vamos chegar a uma fase da vida que não temos capacidade, obviamente, de gerar o mesmo rendimento, e como é que nós projetamos tudo isso. Portanto, isto quer dizer que, para além da dimensão cognitiva, portanto, do saber fazer, do pensar sobre digamos, as coisas, e, portanto, montar todo este processo, e que já é um trabalho árduo, não nos podemos esquecer que isso não é suficiente. Ou seja, eu posso-lhe dar um exemplo. Se começar daqui de repente o mercado acionista, o mercado começa a disparar e começa a subir muito, imagina. Não tenham dúvida que não é por não haver até um conhecimento muito exato do que é isto uma ação, mas basta haver qualquer coisa a subir para entrar muita gente a querer comprar, por exemplo. Que é o típico, digamos, do comportamento, também é um dos comportamentos típicos do mercado, que é o comportamento de manada. Portanto, vai toda a gente atrás. Portanto, determinados fatores ao nível de motivacionais é fundamental também para darmos o saber fazer, que vai para além do que é o saber e o pensar, mas também o sentir. Portanto, estes aspectos motivacionais. Quanto à questão das responsabilidades da educação financeira, portanto, destes Exatamente. programas, é abrangente. Portanto, isto vai desde, digamos, da escola, e na escola, nos programas onde temos o aspecto, por exemplo, da numeracia, que é um dos pilares da literacia. Isso é, obviamente, que são pilares da educação, que vem desde a primária, depois os aspectos secundários, etc. Mesmo ao nível da escolaridade, o programa já deviam ter alguns conceitos de natureza, digamos, financeira, nomeadamente esta competência. Há pouco o colega o Azul estava a falar, não, nem o cartão de crédito sabe o que é, nem o cheque, nem outras atividades do dia-a-dia da relação com o sistema financeiro. Portanto, eu diria que a educação começa também em incluir programas, digamos, ao nível do ensino destas matérias, ao nível dos intermediários financeiros. Uma das principais preocupações, me parece a mim, e tem a ver com este aspecto da socialização financeira, começa pelo próprio, digamos, colaboradores do sistema financeiro. Portanto, eu diria que aqui há muito a fazer, há ter que fazer muita coisa. Portanto, é uma responsabilidade dos intermediários financeiros conseguirem que os seus colaboradores, especialmente aqueles que estão na relação com o público, terem um conhecimento abrangente, digamos, de todos os instrumentos, e para já saber o que é isto, um instrumento financeiro. Fala-se instrumento, produtos, instrumentos. Bem, se é um instrumento e um produto, mas é tudo a mesma coisa. Enfim, eu tenho algumas reservas quanto ao termo produto. Eu sei que é muito utilizado na gíria do sistema financeiro, mas um produto normalmente ativa na mente das pessoas qualquer coisa, como uma garrafa de água para eu beber. Mas em termos de instrumentos, em termos de finanças, não estamos a falar de coisas consumíveis. Estamos a falar de relações sociais. E, portanto, relações que têm a ver com contratos jurídicos. E é isso que é um instrumento financeiro, e não é mais nada do que isso. Portanto, estes aspectos conceptuais, eu diria que os profissionais têm que acertar ao passo em termos conceptuais. Às vezes entramos muito na gíria, no jargão, sem descascarmos. Enfim, havia temas que às vezes nós na CMC, quando lá estava... Doutor Francisco, vamos ser mais enxutos. Sim, vamos ser mais... pronto. Vamos ser mais... dizer que os intermediários financeiros têm aqui um papel muito importante. E a questão dos fundos é uma primeira forma, digamos, de quem não é profissional poder participar no mercado através de profissionais. E isso é um tema que pode ser interessante da inclusão. Portanto, tem a ver com esta questão da inclusão. As pessoas não têm que entrar diretamente, podem entrar de uma forma indireta. Obrigado, Dom Francisco. Pronto, depois claramente vamos abordar outros temas também que são inerentes a isso. E agora para o outro continente, não é? A introduzir agora o Dr. Cláudio, que o Brasil hoje encontra-se num estágio de mercado de capitais muito mais avançado.
Peço desculpas, estamos todos a nos ambientalizar aqui com as plataformas digitais. Dizia eu, Dr. Cláudio, que o Brasil hoje está num estágio muito mais avançado em termos de mercado de capitais do que Angola. Obviamente que fez um trajeto para lá chegar. A minha questão era no sentido de que quais são as ações que foram feitas, quais são as ações que são feitas hoje no âmbito da educação financeira, portanto, que tem conhecimento, que pode partilhar aqui conosco, que pode servir também de experiência para Angola. Portanto, o que foi feito no passado para chegar ao nível que se chegou e o que se tem feito hoje também no âmbito da educação financeira. Dr. Cláudio. Ok. Ainda que, de fato, nós estejamos em um momento de expansão do nosso mercado de capitais, nós ainda estamos muito aquém das possibilidades da nação. Eu imagino que talvez vocês em Angola tenham uma percepção similar a essa, e isso significa que há muito trabalho a fazer, e sem dúvida passa por educação financeira, por um motivo muito simples. Sem educação financeira não há poupança, sem poupança não há investimento em mercado de capitais, ou através do mercado financeiro, através dos bancos, no mercado de capitais, e, portanto, não há como alocar os recursos da poupança pública no desenvolvimento da nação de uma maneira eficiente, o que impede o desenvolvimento a longo prazo de maneira sustentável de qualquer nação. Então, a educação financeira é uma questão estratégica para qualquer país. Saber poupar, se planejar e utilizar seus recursos não é uma questão afeita somente às finanças pessoais de cada um e de cada família. É uma questão que tem uma estratégia, deve ter uma estratégia mais macro por trás. E aí, eu acho que essa foi a grande... Vocês me desculpem se às vezes eu utilizar algumas palavras que são típicas daqui, porque como eu estou ouvindo português, eu estou na minha própria língua, o cérebro não está comandando falar coisas diferentes. Uma das grandes ideias que foram tidas foi tratar isso de uma maneira multissetorial. E aí eu vou dar 2 exemplos no país. Isso não é uma matéria exclusivamente tratada no Fórum dos Reguladores de Mercado. No Brasil, além da CVM, que é o regulador de mercado, nós temos o Banco Central, que é o regulador de mercado financeiro, ou seja, das instituições financeiras, do mercado bancário, e nós temos a SUSEP, que é o regulador do mercado de seguros e de previdência. Os 3 atuam nessa frente de educação financeira, mas não somente. Educação financeira, por exemplo, integra o que nós chamamos de BNCC, Base Nacional Curricular Comum, aplicável a todas as escolas do país. Existe um conteúdo mínimo de matérias, de disciplinas, que tem que ser ensinadas a todas as escolas dentro de determinada grade de matérias, e a educação financeira faz parte. Não é uma disciplina em si, mas tem que ser ensinado de maneira transversal em todas as demais disciplinas. Então, em matemática, você vai ter exercícios de educação financeira. Em língua portuguesa ou literácia, você vai ter exemplos, textos, exercícios ligados à educação financeira. E isso não é uma iniciativa de reguladores, é uma iniciativa que parte, claro, tem muito de iniciativa dos agentes de mercado nisso, mas é uma iniciativa que, no final das contas, é do Ministério da Educação. Já uma iniciativa ainda mais fortemente multissetorial é o que nós chamamos de CONEF, Conselho Nacional de Educação Financeira. É um fórum que tem o setor privado, o setor público e o terceiro setor, ou seja, as ONGs, as associações sem fins lucrativos. Todos na mesma mesa, bolando estratégias e exercícios que possam complementar de alguma maneira o que cada organização já faz nas suas próprias esferas de competência. Um dos exemplos, uma vez por ano, nós realizamos o que se chama de Semana ENEF, que esse ano foi fortemente impactada, pelos motivos que nós sabemos, onde o país inteiro é mobilizado, escolas, associações civis. O Brasil é um país muito grande, é um país continental, então mobilizar todo o país é uma grande tarefa, e durante uma semana a gente faz isso em prol da educação financeira. Eu posso dar exemplos de ações, 2 ações que foram lançadas essa semana. Um aplicativo nosso do regulador, contendo todos os agentes regulados pela CVM para consulta pública num app, pelo celular. Qual o objetivo disso? Fazer com que a vida dos golpistas fique mais difícil, né? Porque as operações que estiverem fora do dado regulador estarão sendo conduzidas por agentes que não são registrados no regulador e, portanto, não estarão disponíveis nesse app. Uma ação simples. Outra ação simples, que talvez envolva mais pensar fora da caixa do que recursos.
Nós elaboramos um site oferecendo um investimento irrecusável, sem observar nenhuma regra de mercado, apelando exclusivamente para a ganância das pessoas. Quando a pessoa aperta OK, quero participar, entra uma mensagem: olha, você quase foi enganado. Para você não ser enganado, entre nessas páginas aqui e se eduque. Veja pelo menos isso daqui. Qual é o seu perfil de risco? Quem é que está oferecendo esse investimento? Então, educação financeira hoje se tornou uma coisa tão estratégica, mesmo para nós na CVM, que há uma unidade, um time exclusivamente dedicado a isso. Esse time produz aulas à distância presenciais, faz publicações de livros, mantém páginas, perfis, melhor dizendo, nas redes sociais. As redes sociais hoje são fundamentais na comunicação com o grande público. Não tem como acessar e educar desconsiderando as formas de comunicação do público que você quer atingir. Talvez ainda mais do que a forma, a linguagem e o meio pelo qual esse público interage hoje em dia, que é diferente do que acontecia 20, 30 anos atrás, não tenho a menor dúvida. Então, de uma maneira geral, eu diria isso, que há um esforço coordenado, sistematizado, organizado, não só dos reguladores, mas de muitos agentes da sociedade, cientes de que, sem que haja educação financeira, não vai haver poupança de longo prazo e, portanto, o Brasil vai continuar dependendo de commodities e capital externo, o que não é aceitável. A gente quer ser um provedor de tecnologia. Portanto, a gente tem que ter capital investido em pesquisa intensiva, desenvolvimento de cabeças, e isso passa por educação financeira. Por fim, eu gostaria, pegando uma fala pegando uma carona na fala do Francisco. Aliás, Francisco Santos é o nome de um ex-chefe meu, uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci. Um dos casos mais emblemáticos da nova retomada do mercado de capitais brasileiro, que está acontecendo muito em função da redução das taxas de juros pagas pelo governo. Então, hoje em dia, a renda fixa, que sempre foi muito elevada no Brasil, não remunera mais, muita gente correndo para a renda variável, e isso faz com que o mercado de capitais, ainda que de maneira, em certos momentos, artificial, se desenvolva. E um dos grandes casos é a XP. Eu não sei se vocês já ouviram falar na XP. A XP abriu capital esse ano na Bolsa de Nova York, uma operação bilionária. Na verdade, não foi Bolsa de Nova York, foi Nasdaq. E a XP foi criada no início dos anos 2000. Eu estava entrando na CVM, o camarada estava criando a XP desempregado. E ele agora abriu um negócio de bilhões de dólares que compete com os maiores bancos brasileiros. E a XP, basicamente, é uma boutique de investimentos que levou ao público produtos que os grandes bancos não levavam. E a primeira atividade desse camarada desempregado, com um computador de dentro de casa para construir o império dele, foi dar aulas de educação e de mercado de capitais para os vizinhos, ensinando como as pessoas devem poupar e utilizar seus recursos. Educação financeira foi a porta de entrada da XP na casa das pessoas. Antes dele distribuir um produto, ele educou. Quando ele chegou com o produto para distribuir, as pessoas já estavam melhor informadas e já tinham confiança nele. Ou seja, tudo isso para dizer que mesmo agentes de mercado, ainda que movidos exclusivamente pelo que o Adam Smith definiu como o pão diário do açougueiro, ou seja, ainda que agindo exclusivamente em função de suas agendas profissionais, estão mobilizados no sentido de prover educação financeira para a população. Doutor Cláudio. Mas começa pela matemática, na verdade, antes da gente falar em educação financeira, né? E pela linguagem, pela capacidade de entender o mundo e as informações e os dados que estão sendo fornecidos. Mas é um caminho que é inexorável. Quem não percorrer esse caminho ficará para trás. Será fornecedor de commodities e mão de obra barata. Realmente. Doutor Cláudio, perceba agora que o ataque à educação financeira deve ser feito de forma setorial, ou seja, todos os intervenientes da sociedade têm que se unir para, no fundo, materializar essa ação. Sei de um acordo de cooperação da CVM com a ANBIMA, no âmbito mesmo da educação financeira. Não sei se pode nos falar um pouquinho sobre isto, qual era o objetivo disto, do acordo que foi, penso que foi em agosto que foi firmado. A ANBIMA é um dos grandes parceiros. A ANBIMA é a associação que congrega os bancos de investimentos, os gestores de recursos.
é um grande player, é um grande agente, não player, mas um grande agente, especialmente em termos de lobby e representação institucional do mercado brasileiro, dado que quem ela representa, e é um dos nossos grandes parceiros, especial porque a Ambima tem algo que nós não temos, que é orçamento. Então, a Ambima ajuda a ampliar o alcance das nossas ações e ajuda também a estruturar melhor as ações com contratação de consultores, advogados. Então, faz sim parte da lógica do que eu falei anteriormente, no sentido de que, no final das contas, é tudo uma grande parceria e todo mundo tem que estar de mãos dadas, porque é um jogo de ganha-ganha, não é despesa, é investimento. Educação financeira, não, assim, contabilmente eu não vou me atrever a dizer como deve entrar numa conta de macroeconomia, mas, sob uma perspectiva de gestor, é investimento. Obrigado, Dr. Cláudio. Eu ia agora introduzir aqui também o Dr. Nivaldo. Dr. Nivaldo, nós temos hoje na Cevama mais de 14.500 contas abertas. Concorda com a afirmação de que o crescimento que se tem verificado no número de contas abertas na Cevama reflete aqui o facto de que os investidores têm tido muito mais informações financeiras, têm estado a olhar por mercado de capitais como alternativa de investimento das suas poupanças, ou seja, temos investidores mais literados, ou seja, o número de contas da Cevama é reflexo disto ou não? Qual é a sua percepção sobre isto? Boa tarde, obrigado novamente. Claramente que não, a literacia continua a ser um problema transversal e nesse aspecto o número de contas que temos abertas justifica um maior interesse apenas por um instrumento de dívida pública que são os títulos indexados. Daí para frente é preciso agora tentarmos olhar e fazer aqui uma abrangência sobre os mais variados instrumentos financeiros ou os que poderão vir. Começando aquilo pela primeira questão que fez sobre a literacia financeira, nota-se aqui uma questão complexa, desafiante, que envolve todos os agentes económicos. E nós, Bodiva, temos o papel de promover o mercado e olhar para essas variantes. Dizer que as contas abertas justificam isso, eu também diria que não, porque até a abertura de uma conta custódia é um problema para alguns intervenientes. E são aqueles até que, por vezes, têm até mais capital para fazer a abertura dessa mesma conta. Para fazer o contrato de intermediação financeira é um problema, porque o processo de bolsa envolve confiança. E para essa confiança é preciso que as pessoas tenham algum conhecimento. Então, desconfiam de tudo e mais alguma coisa. Angola, nesse momento, e olhando para o contexto macroeconómico, atravessa um período que todo o cenário de educação financeira é necessário. E nesse aspecto, a Bodiva tem aqui vários programas de promoção do mercado, de educação financeira. O convite agora atrasou um bocadinho esse processo, porque nós tínhamos programas de idas às universidades, olhar para aqueles jovens que no futuro serão trabalhadores e precisam de conhecer já qual é a base de investimento, como é que vão fazer essa poupança. Por outro lado, aqui o outro problema de inclusão financeira. Nós não conseguimos, nessa altura, alcançar todos os intervenientes naquilo que toca a sua poupança. Por quê? Porque até dentro do próprio sistema financeiro, o lado informal é muito grande. Okay? E, nesse sentido, nós continuamos a juntar forças, não só com o regulador, mas também com os intermediários financeiros, que devem fazer um esforço maior no reforço de informação do seu pessoal de front office, para que essa informação chegue convenientemente a todo e qualquer investidor. Há aqui um ponto que também eu gostaria de tocar, que tem a ver com... Sim, está à vontade, pode continuar. Perdão? E aqui há um ponto que é preciso também tocar, que tem a ver com a formação e informação. Eu falo um bocadinho, estou a tocar no ponto inicial do Luzolo. Essa informação e essa formação é dada. Inclusive, hoje, quando estamos a falar da criação de novos mercados mais complexos, nós temos exatamente esse problema, porque nós temos pessoas que, por vezes, ou grupos que, por vezes, têm capital, estão interessados, mas, na verdade, não têm uma literacia financeira. E o papel da Bodiva e do próprio regulador é de dar essa formação. Temos programas internos, como o Investor Readiness Program, por exemplo, que é um programa que prepara as empresas para estarem atualizadas com aquilo que são as necessidades de presença no mercado acionista,
Nós temos parcerias nessa altura que acabamos de fechar, dar aqui um exemplo, uma parceria que nós acabamos de fechar com a Inapem, que foca necessariamente na capacidade de identificação de empresas que estejam interessadas em emitir dívida ao capital e que possam estar dentro de programas onde nós iremos encaminhá-las ao cumprimento de requisitos necessários para poderem ser admitidas à negociação. O que eu gostaria de dizer é que o sistema financeiro angolano precisa dessa literacia financeira e precisa de todos os intervenientes para poder fazer chegar essa informação e essa Obrigado, informação. Dr. Nivaldo. O Dr. Nivaldo toca aqui num aspecto importante e falamos aqui dos contas Cevama. Doutora Lúcia, se o investidor hoje está em casa e quer começar a investir na Bolsa e contacta o Standard Bank, vai ao Standard Bank, qual é o procedimento, um contrato que tem que assinar, quais são os custos que estão inerentes, o que é que o investidor vai incorrer neste momento? Quais são os procedimentos, o processo, enfim? Pronto, o investidor terá que contactar o seu gestor, que entrará em contacto com a nossa sala de mercados. Serão disponibilizados alguns contratos de intermediação financeira para a abertura da conta Cevama. Existem alguns FIIs de custódia que são cobrados, que fazem parte do pressário do banco, neste caso, e depois da abertura da conta Cevama, os investidores ou poderão solicitar cotações dos títulos que queiram à sala de mercados, e a sala de mercados disponibiliza essa informação, ou poderão consultar diretamente o site da Bodiva, que tem disponível as operações que estão disponíveis no mercado, e dar uma ordem para a sala de mercados executar. Eu diria que tocou num ponto muito importante, que este é o ponto das contas Cevama e o ponto como funciona o processo, que penso que é um processo que, se fosse melhorado, poderia dar aqui mais eficiência e trazer muitos mais investidores para o mercado, porque, por exemplo, muitas vezes a abertura da conta Cevama nem sequer é rápida. O tempo de contactar o gestor, o tempo do gestor contactar a sala de mercados, o tempo que demora esse tipo de transações. Eu diria que, como já acontece em muitos outros países, a existência de uma plataforma, por exemplo, a possibilidade de abertura deste tipo de conta via plataforma de internet banking dos bancos, como acontece noutros países, seria uma mais-valia aqui para os investidores que estejam a ver o mercado, têm algum interesse, e no mercado é importante realçar que existe necessidade de rapidez, porque as operações não ficam no mercado por tempo indeterminado. Portanto, a rapidez que se coloca as ordens é um fator muito importante. Portanto, por exemplo, se os bancos neste momento em Angola disponibilizassem aos clientes a possibilidade de criar as contas Cevamas via internet banking, e se os clientes pudessem colocar as ordens via essa plataforma, ou seja, têm acesso a toda a informação que precisam e conseguem colocar diretamente as ordens nessa plataforma, que depois acabaria por comunicar com a Bodiva, isto seria uma questão que poderia mudar completamente o setor. E diria que ajudaria também aqui na literacia financeira, porque muitos investidores ainda estão a testar, não conhecem bem o mercado, mas têm algum capital, diria algum capital de teste, porque vamos dizer, um investidor quer testar a compra de uma obrigação por 50 mil kwanzas, 100 mil kwanzas. Ele, se tivesse essa possibilidade de fazê-lo sozinho, a partir da sua casa, do seu computador, se calhar na primeira transação testaria compraria uma, veria como é que funciona, e a partir do momento em que fosse sendo mais rápido o processo, perceberia como é que funciona o produto, e aí ganharia muito mais confiança para investir noutros produtos e investir valores mais significativos. Portanto, eu acho que este processo, como está hoje, pode ainda ser melhorado no setor em geral, e esta melhoria pode trazer ganhos muito significativos para o setor em si. Eu gostaria de chamar a atenção também a um ponto que acho que poderia... Doutora Lúcia, só um aspecto importante. De quem é a responsabilidade da criação desta plataforma? Seria, no caso, os próprios agentes de intermediação ou seria a Bolsa, no caso, quando fala da plataforma?
Pronto, eu acho que neste caso é uma articulação dos intermediários financeiros com a Bodiva, mas neste caso tem que Espécie de ser home broker, não é? os intermediários financeiros têm que desenvolver as suas plataformas para que estejam preparadas para que isto seja criado. É necessário que as regras e a regulação assim o permitam também. Por exemplo, a abertura de uma conta Cevam online requer regras específicas que Procedimento permitam próprio. procedimento próprio, exatamente, e tem que haver uma articulação com o sistema da Bodiva para que as ordens sejam colocadas. Portanto, é aqui um trabalho em conjunto, mas que os bancos têm um papel também principal. E eu estava a referir também que, em conjunto com isso, por exemplo, nós neste momento em Angola não temos ainda muitos produtos no mercado financeiro, temos alguns. E no mercado de capitais disponíveis. Por exemplo, se essa plataforma tivesse disponível, nós temos no portal do investidor uma ferramenta de simulação dos ganhos para os investidores. Por exemplo, se nós tivéssemos isso para o mercado secundário, seria uma mais-valia para os investidores também, porque o facto de estarem à espera de ter essa informação, ou seja, eu vejo uma obrigação para aqueles investidores que nem sequer percebem alguns termos, seria ideal terem acesso, por exemplo, a um manual com termos muito simples de quais são os termos básicos de que nós usamos para as obrigações, para as taxas de cupom, taxa de rendimento, como é que devem interpretar esses termos, como foi referido, e depois ter uma ferramenta de simulação que lhes permitisse incluir os dados que vêm, por exemplo, no site da Bodiva, eu se incluir qual será o meu ganho e o que isso significa para mim. Eu acho que se essas três coisas existissem, acabariam são coisas que poderemos ver, algumas mais complexas do que outras, o sistema é um bocadinho mais complexo e com custos inerentes diferentes, mas que acabariam por trazer aqui alguma eficiência e melhoria do conhecimento para o mercado. Obrigado, doutora Lúcia. Doutor Nivaldo, quer rebater aqui as questões que a doutora Lúcia levanta? Estamos numa era da digitalização e, obviamente, que a facilidade que o investidor tem acesso tanto à bolsa, tanto os serviços disponíveis, os instrumentos estão disponíveis, portanto, combina aqui com fatores positivos para o alargamento da base de investidores. O que é que se apraz dizer relativamente à digitalização, à plataforma em si, que a doutora Lúcia aqui mencionou? Microfone, doutor Nivaldo. Sim, o microfone está fechado, o seu. Ok, obrigado. Obrigado, agora sim. Sim, seguramente. Nós recentemente, ainda na semana passada, tivemos algumas reuniões com os intermediários financeiros onde abordamos esse tema do home broker. Eventualmente, algumas pessoas poderão pensar, alguns investidores, portanto, com mais literacia, poderão pensar que os bancos não querem criar um acesso rápido, aos sistemas dos bancos para realizar compras por uma questão de controle ou gestão da liquidez. A grande verdade é que existem outros constrangimentos, nomeadamente o próprio conhecimento da gestão dessa plataforma por parte do investidor. Possibilidade de enganos, de erros no valor do montante, que depois poderia originar outro tipo de situação, porque depois obriga a liquidação e a todo o outro processo, né? Para isso, nós, Bodiva, estamos também a trabalhar na criação de um fundo de ressarcimento, ok? Que poderá daqui a algum tempo disponível para podermos aqui conhecer mais do seu funcionamento, dos seus limites de ressarcimento por cada indivíduo, mas é uma situação que sim, que está projetada, está planeada e que seguramente vai obrigar também a maior literacia. A complexidade destes sistemas com a interligação é algo que a Bodiva está completamente disponível para poder apoiar e ajudar a essa ligação para os bancos. Portanto, acho que sim, era uma coisa que poderia trazer mais valia. Claro que para alguns instrumentos ia-se ver aqui mais complexidade no que toca à sua atualização, olhando para aquilo que é o instrumento do valor imobiliário indexado ao dólar, que teria que ter o valor diário, mas isso são depois questões de sistema que podem ser facilmente parametrizados. Obrigado, doutor Nivaldo, obrigado. Doutor Luzolo, sei que já estamos a falar agora aqui da digitalização, sei que investe também em mercados internacionais, em bolsas internacionais, sei que o faz via home broker, não é?
da experiência que tem, que tipo de informação, nível de informação que lhe é passado nas corretoras que investe sobre os produtos, enfim. Quer passar aqui para nós um pouquinho da experiência que tem dos investimentos que faz lá fora e a facilidade com que transaciona, enfim, já que estamos a falar aqui da digitalização e está aqui em Angola e investe em bolsas que estão lá fora, portanto, a experiência que tem de partilhar conosco aqui relativamente a este processo. Eu acho que o elemento fulcral desse nível de liquidez que tem agora as bolsas internacionais passa muito por aquilo que foi dito aqui sobre a necessidade de nós termos plataformas digitais que facilitem o processo, né? Se fizerem uma análise de quando isto das bolsas começou, vão ver que nos mercados era uma enchente tal, ordens daqui, ordens dali, tudo via telefone, que depois, de alguma forma, dificultava o processo. Pese embora sempre tenha sido muito mais líquido que outros tipos de mercados. Mas agora, com essa revolução da era digital, isso possibilitou que muito mais pessoas tivessem acesso, quer investidores originários dos países onde são emitidos esses papéis, essas ações, esses títulos, quer por investidores estrangeiros, que é o meu caso, né? Eu não vivo nos Estados Unidos, mas tenho ações de empresas norte-americanas. Isso tudo só foi permitido, só foi possível por causa dessas plataformas digitais. E como é que as coisas funcionam? É normal, eu estou em casa, entro para um site, tem um conjunto de informação que me é disponibilizada, e como a doutora Lúcia disse, mesmo que eu não saiba muito sobre mercados financeiros, mas se alguém me disser, olha, tu tens a oportunidade de ser acionista de uma grande empresa internacional, basta que te inscrevas aqui e compres uma ação, nem que for para experimentar, eu vou lá, pego 50 euros, 50 dólares e compro uma ação, e à medida que eu vou obtendo informação. Mesmo eu vou ser sincero, eu quando comecei não sabia tudo. E, não obstante haver a necessidade de nos educarmos, a experiência também acaba por ser, por exercer um papel preponderante nessa educação, né? Não vamos ser todos experts em mercados mobiliários, não precisamos de ser todos, precisamos de ter todos o conhecimento mínimo e saber, pelo menos, sobre os riscos, sobre a natureza dos produtos, que é o que se exige da população em geral, e aqueles que não têm muita habilidade para questões financeiras, pelo menos devem saber que tipo de profissionais, que critérios é que existem, que têm que considerar na escolha de um profissional para ajudar-lhes a investir nisto. Então, eu entro para o site, eu tenho um conjunto de informações, é preciso ter um conhecimento mínimo, né, de conceitos, explica, está tudo explicado, que tipo de investimentos é que tu podes exercer, quais é que são os riscos associados, existe um contrato que tu podes baixar e vais lendo, que obrigações é que a corretora tem, que obrigações tu como investidor tens, que direitos é que tu como investidor tens, que direitos é que a corretora tem, e em função disso o processo vai se desenrolando, mas para dizer que não existe a necessidade de nós termos já um grande domínio sobre o assunto. Nós temos que levar o conceito básico, temos que facilitar o processo. Nós podemos ir ao encontro das pessoas, mas as pessoas também podem vir ao nosso encontro, né? Enquanto entidades que promovem a literacia. Cabe a nós, quando eu digo nós, refiro-me aos agentes, quer reguladores, quer corretoras, quer investidores, mas na perspectiva de fundos que já têm uma plataforma tão grande e também podem exercer esse papel de educadores, eles têm que facilitar o processo para aqueles investidores que têm menos conhecimento. E sabendo eu que, se porventura ouvir falar sobre investimentos no mercado imobiliários, pelo menos eu tenho que saber com quem eu tenho que falar para obter mais informações, para obter aconselhamento sobre o assunto. E isso os outros países já conseguem fazer muito por via mesmo dessas plataformas digitais, que até meia-noite, é 24 sobre 24, não preciso de fazer um contacto direto, sempre que eu tiver um tempinho,
consigo fazer a minha leitura, consigo ver um vídeo do YouTube, consigo ir para um site de uma corretora e ler sobre os mercados e assim obter informação e estar mais educado, né? Obrigado, Toluzola. Na verdade, há 30 minutos, eu penso que 40 minutos antes do fim, vou aqui introduzir um conjunto de questões que nos estão a ser feitas pelos nossos intervenientes, pelo YouTube, pelo Facebook. Mas antes de introduzir aqui um tema relativamente à participação dos investidores na Bolsa, portanto, ia começar este tema questionando aqui o Dr. Cláudio Mais. Qual a percepção que tem, qual é o nível de participação que os investidores têm na Bolsa? Falo participação fundamentalmente de investidores a retalho, investidores particulares e fundo de pensões e seguradoras. Portanto, o que é que se fez, se essa participação já é efetiva e já é considerável, o que é que se fez, qual é o caminho que se fez para atrair esses investidores na Bolsa? Qual é a percepção que tem sobre isso? O que é que nos pode partilhar connosco sobre isso? A percepção, e aí é absolutamente particular, é de que o que leva... Então, na verdade, vou reformular. Investidores institucionais, ou seja, os grandes agentes da economia, esses sempre participaram do mercado. Eu ingressei no mercado financeiro nos anos 90, fazendo estágio, sendo trainee em corretora, trabalhando com custódia, e os mesmos agentes já estavam no mercado, porque é natural que eles tenham alocação de recursos no longo prazo. Seguradoras, bancos de investimento, fundos de pensão. Os grandes agentes, o que nós chamamos no Brasil de investidores institucionais, os americanos também chamam de institutional investors, eles sempre estiveram presentes e fazem mais ou menor alocações nos produtos de mercado de capitais vis-à-vis aos produtos dos demais mercados, de acordo com suas políticas de investimento, metas atuariais, questões operacionais. A grande novidade no mercado brasileiro, e aí eu acho que sim, conversa mais diretamente com a educação financeira, é o ingresso do investidor que você chamou de retalho, provavelmente vindo do retail do inglês, que a gente chama de público de varejo. Tecnicamente seria o público em geral. O Brasil sempre patinou muito em conseguir fazer com que mesmo as pessoas mais esclarecidas, um cenário muito parecido com o de vocês, fazer com que mesmo as pessoas mais esclarecidas fizessem alocações de recursos em produtos de mercado. O que sempre houve de mais vibrante, de mais bem-sucedido no mercado brasileiro, foram os fundos de investimento, corroborando a tese do Francisco de que, num primeiro momento, o investimento do público de varejo em mercado pode se dar majoritariamente através de veículos de investimento coletivo que contem com gestão profissional. Esse produto sempre foi bem sucedido no Brasil. Já o investimento direto em ações, debêntures, certificados, notas, sempre foi muito tímido. A Bolsa de Valores brasileira sempre patinou em torno de entre 500 mil e 1 milhão de investidores. E de 2 anos para cá, esse número já chegou a 3 ou 4 milhões. Uma aceleração muito rápida. Portanto, e essa aceleração, para mim, ela responde o que era o grande gargalo, não estava na educação financeira, exatamente, porque ela foi, de certa maneira, trabalhada ao longo de muito tempo, não estava no desconhecimento de parcela de população dos produtos disponíveis no mercado, mas estava, sim, na concorrência com um ambiente no qual os juros da dívida pública são muito elevados e, portanto, você não precisa tomar risco para ser bem remunerado. Em ambientes em que os juros é elevado, não há desenvolvimento do mercado de capitais, porque o mercado de capitais se torna muito pouco competitivo, seja no financiamento das empresas, já que juros ou expectativa de retorno via equity ficam muito elevados, seja na perspectiva dos investidores, já que ele vai ter um prêmio muito grande, muito pequeno por risco de crédito privado em relação ao que paga a dívida pública. Então, enquanto o cenário macroeconômico de uma nação não se ajusta em termos de inflação, política fiscal e política monetária, é muito difícil ter a população aderindo em massa ao mercado de capitais. O cenário brasileiro é sempre muito desafiador, as coisas aqui não é fáceis. Um pequeno suspiro de estabilidade que a gente deu, a gente pulou 8 vezes o que a gente já tinha. Então, assim, não é
não estamos satisfeitos, ainda é pouco, só que crescimento de mercado não depende somente do próprio mercado. E do regulador nem pensar, né? O papel do regulador é mitigar falha de mercado, é prover informação, é colaborar para o desenvolvimento. Agora, o mercado em si é um ente orgânico, né? É formado por toda a sociedade. Obrigado, Dr. Cláudio. Aproveitando aqui a deixa do Dr. Cláudio e aqui, pronto, fazer a mesma questão para o Dr. Francisco. A questão que se levanta muito aqui é a ausência de instrumentos financeiros na nossa bolsa, ou seja, a ausência de mais instrumentos financeiros. Acha que a fraca participação tanto dos fundos de pensões, tanto das seguradoras, atualmente nas negociações na Bodiva, no mercado secundário, deve-se fundamentalmente à ausência de instrumentos? Qual é o motivo que acha que pronto, configura esta fraca participação fundamentalmente dos fundos de pensões das seguradoras? Qual é o seu ponto de vista, Dr. Francisco? Bom, depende do que é que significa a fraca participação, se é vista pelo número de transações ou se pela custódia, ou seja, pelo estoque que tem, digamos... Exatamente, nessa perspectiva mesmo, dos ativos que investem. Vamos ver essa perspectiva. Essa perspectiva, portanto, a CEVAMA terá uma ideia mais clara sobre a composição de quem são os participantes e qual é a dimensão. É evidente que antes de havermos a negociação, a dívida pública está basicamente na carteira dos bancos, como devem calcular, estará também em seguradoras, mas aí também tem uma componente, como sempre tiveram, de imobiliário, muito forte, e portanto essa transformação para outros instrumentos, também é preciso que eles existam. Reparem, em primeira instância, os instrumentos financeiros são criados pelos emitentes. E, portanto, o que é que nós temos de figurino? Temos um figurino de dívida pública ao nível dos valores mobiliários, que é o principal emitente. E, como dizia muito bem o Cláudio, e também vê-se o comportamento racional dos investidores que, perante uma expectativa de desvalorização muito forte, obviamente que quando ela existe, e como é o caso atualmente, há uma procura do instrumento que lhes permitem, obviamente, ou cobrir ou especular, depende da posição que querem tomar relativamente a essa matéria. Portanto, estamos a falar das obrigações indexadas ao, digamos, ao dólar. Quando estamos a falar de obrigações, de pão fixo, de OTNRs, eu diria que não é bem um instrumento daquilo que designa o varejo, porque até para alguns profissionais aquilo pode ser um bocadinho complicado. Eu diria que não estou a ver um investidor, e daí a razão dos fundos de investimento serem uma boa opção para, de facto, o investidor não profissional começar a aderir, em vez de ter taxas de remuneração próximas dos depósitos a prazo, ter um bocadinho mais, através dessa gestão profissional de obrigações, que não é tarefa fácil. Portanto, isso parece-me o caminho. Agora, vamos ver. A questão da educação financeira, e eu penso que há muita responsabilidade de todos, e começa e como viram a experiência do Brasil e também de outros países, os supervisores, ou seja, as entidades de supervisão têm aqui um fator de unificação, digamos, de criar um plano e de agregar depois a seguir outras partes interessadas. Isso é fundamental que exista em Angola. Portanto, e desencadear esse processo. Eu penso que a experiência do Brasil, que eu tenho acompanhado, digamos assim, porque é realmente bastante bem sucedida, e vale a pena, de facto, depois acompanhar e até fazer essas relações com estas jurisdições que já estão mais adiantadas nesse processo, portanto, nesse processo de educação. Mas educar e depois não haver nada para fazer, as pessoas até, diria assim, ficam um bocadinho frustradas. Mas não se pense que as pessoas não atuam por uma razão de não educação. Nós atuamos, muitas vezes, com base em aquilo que se designa heurísticas, ou seja, por atalhos, desde que vejam alguma probabilidade de ganho. Eu estou a falar, literalmente, por exemplo, no mercado acionista. Se houvesse, eu diria, muitas vezes as pessoas aderem porque veem aquilo sempre a subir e, portanto, começam a... também eu quero. Pronto, um bocadinho essa a ideia. Mas na questão da educação, portanto, há aqui um papel importante dos supervisores a criarem um plano de educação, de agregar os designadas partes interessadas, onde o Ministério da Educação é fundamental. A questão da matemática, da numeracia, é um ponto crítico. E depois incluir, lá está, nas tais matérias, as matérias financeiras, de modo a que as pessoas saibam do que é que estamos aqui, digamos, a falar. O outro ponto tem a ver com a literacia dos profissionais. E aqui temos que fazer muita coisa.
porque o principal, um dos primeiros pontos, digamos, de passar digamos, conhecimento é os próprios intermediários financeiros. Portanto, e através do seu pessoal, que pelo menos estejam esclarecidos. Ou seja, não pode haver a iliteracia financeira do nosso lado, não é que isto, as coisas vão mal. A outra, e o Cláudio há pouco falou de um ponto que me parece chave, e aqui em Angola é preciso ter um certo cuidado, que tem a ver com a intermediação financeira não autorizada. Tenho verificado isso, que de facto aparecem muitos, não é muitos, mas algumas pessoas a fazer intermediação financeira não autorizada. Isso cria-se aqui, não é que atualmente, enfim, os instrumentos não sejam muito complicados, mas a prazo cria-se aqui uma base muito de risco para os investidores, que perante uma pouca literacia, digamos, cria-se aqui um caminho para a fraude muito fácil. Portanto, eu diria que tem que haver... Francisco, o que é que chama de intermediação financeira não autorizada? Só para ajudar-nos aqui a esclarecer. Estou a dizer, é pessoas que não são intermediários financeiros a fazer intermediação financeira. Isso existe, e temos que ser claros, existe, de facto. Isso tem que terminar. Porquê? Isso é, de facto, desproteger os investidores. Isso cria-se a base, atualmente não é muito crítico, mas no futuro, quando se começarem as coisas a ser mais, enfim, mais difusas, com emissões, etc., outras coisas, criou-se uma base em que o investidor, em vez de dirigir ao intermediário financeiro, dirige a uma outra coisa qualquer, com base em ganhos fáceis. Eu achei muita piada essa sugestão do Cláudio relativamente ao que a CVM está a fazer, de sites, digamos assim, mais ou menos falsos, para detectar exatamente como as pessoas podem ser enganadas. E, portanto, eu diria, aliás, essa aplicação que eles têm, que o Brasil parece ter, de ter, que as pessoas saibam aonde se podem dirigir e não devem negociar com outras pessoas, que não sejam intermediários financeiros. Isto é um ponto crítico, não é para defesa dos intermediários financeiros. Os intermediários financeiros são regulados e supervisionados, os outros não são. E só que as pessoas vão atrás da facilidade, nem querem falar com bancos, se calhar, ou com os intermediários financeiros, porque até são supervisionados e podem ver as coisas que eles estão a fazer, e depois deixam-se ir nesta intermediação não autorizada. Só que isso cria-se a base que, somada à questão de pouca literacia, digamos, temos aqui um caldo que a prazo pode ser explosivo na proteção dos investidores, e é algo que nós não queremos. Portanto, esta questão da literacia também tem que ser acompanhada de a questão muito, digamos, relativamente rígida, e os intermediários financeiros também não podem ser complacentes com isso, que é relativamente à intermediação financeira não autorizada. As pessoas, se quiserem ser intermediários financeiros, ganharem a sua vida no mercado financeiro, fazem como todos. Fazem uma sociedade, registram-se, são supervisionados, regulados. Não podem fazer atividades fora disso. Isto é fundamental. Isto é um problema também de educação financeira. E nós não podemos ser complacentes com esta situação. Portanto, eu diria que este é o panorama. Agora, de facto, a CMC, o Banco Nacional de Angola e a ARCEG têm que, de facto, estabelecer um plano bem articulado, transversal, que tem, inclusive, ao Ministério da Educação, de como é que introduzimos a educação financeira, todos estes, e componentes motivacionais, ou seja, como é que nós conseguimos ganhar competências para não cairmos em armadilhas ao nível de excesso de consumo, excesso de dívida, e tentarmos poupar, e depois a seguir saber o que é que devemos investir, e realmente isso é fundamental, e portanto isso tem que ser criado, e como sabem, não podemos ficar a educação financeira restrita a uma semana por ano, como devem calcular, temos que ir mais além, mas de uma forma, digamos, estruturada, portanto, e digamos, ao longo de todo o ano, digamos, esta semana seria o culminar, onde nós fazemos, digamos, o que é que andamos a fazer o ano inteiro. A outra é, nós fazemos, bom, mas somos bem educados ou mal educados? Bem, mas existem ferramentas e é uma coisa que tem que ser feita, exatamente instrumentos de medida que ainda não foram feitos e que são feitos, e que isso está ao nível internacional, até para ser comparável, não vamos inventar perguntas, existem exatamente essas escalas já definidas. Nós temos que ter uma ideia do que qual é o nível de não educação financeira, não podemos basear-nos apenas numa percepção subjetiva, temos que ter, digamos, ferramentas de análise, não é? Obrigado, Dr. Francisco. Eu ia agora aproveitar o Nivaldo está aqui e fazer uma questão muito rápida que alguns internautas nos estão a fazer relativamente ao portal do investidor. Há um internauta que questiona aqui porque é que não encontra hotéis, obrigações de tesouro indexadas à taxa de câmbio no portal do investidor. Portanto, ele sempre que vai lá ter não encontra esse tipo de instrumentos. Não sei se tem alguma informação sobre isso que poderia ajudar aqui o nosso internauta. Dr. Nivaldo.
Bem, o portal de investidor é gerido pela Unidade de Gestão de Dívida Pública. Eles é que podem colocar essa parametrização e essa possibilidade lá. A questão da parametrização tem a ver com a possibilidade de poderem atualizar sempre o valor nominal diário, sendo que poderá ter ali um simulador que depois apresenta os valores, portanto, dos juros. Simplesmente aqui uma pequena diferença que prevejo é que a parte da comissão e o pagamento do IVA é referente a todo e qualquer intermediário, e aí o portal do investidor não poderá apresentar, porque por isso é que normalmente o que se deve fazer, aquilo que eventualmente nós podemos promover, é que os intermediários financeiros, junto dos colegas, portanto do front office, estejam preparados e munidos para poderem, de forma acelerada, conseguir ter uma simulação daquilo que é a operação de compra ou de venda, onde poderá apresentar todo o valor intrínseco à operação, ou seja, o capital pago, o juro corrido do dia, se for no caso de uma obrigação indexada ou não indexada, e depois então as comissões de intermediação do banco respectivo e o pagamento do IVA. Ajuda-me só a perceber aqui e também, se calhar, esclarecer melhor aqui o nosso internauta. Os títulos que vão para o portal do investidor, qual a relação que tem com o leilão depois que é feito no mercado primário? O leilão é feito no portal do investidor. Quais são os títulos depois saem do leilão e vão para o portal do investidor? Como é que é feito esse processo aí? Se pode ajudar aqui a esclarecer o nosso internauta. Isso tem a ver com a programação que a Unidade de Gestão de Dívida Pública faz. Depois há um número de séries, que acaba por ser colocada em mercado primário e o remanescente até o fim daquela série fica disponível até o fim daquela série. Então posso dar o caso de que muitos instrumentos já nos... Doutor Francisco, permita-me só... Já lhe dou a palavra, doutor Francisco. Uma resposta muito rápida ao internauta. Não existe OTX na plataforma porque o emitente não está à venda OTX na plataforma nem no mercado primário. Ponto final, parágrafo. Não há. O emitente não está a emitir. Sim. Nesse contexto, sim. Nessa altura não há essa emissão. Mas não há emissões... Não percebi, doutor Nivaldo. Falava algo? Eu estava a falar no cenário de haver essa emissão, não é? Exatamente. Na verdade, no momento atual não há emissão de obrigações indexadas. Ok. E agora também introduzir aqui uma questão do internauta, responde por Tolimong. Na verdade a questão era para o painel todo, quem puder responder. Como investir financeiramente de forma que traga maiores probabilidades de obter retornos de longo prazo? Portanto, precisa aqui de uma orientação de como direcionar as suas poupanças com vista a obter retornos de longo prazo. Quem nos pode ajudar aqui a esclarecer o colega, o internauta Tulimong? Doutor Luzolo. John, eu acho essa pergunta muito engraçada. Por quê? Porque é uma pergunta que me tem sido feita com alguma regularidade. É que as pessoas parecem que estão, de algum modo, à procura de fórmulas mágicas, né? Para ganharem dinheiro, sobretudo nos mercados financeiros. E, aliás, isso é que tem sido o motivo para que muita gente perca dinheiro nos mercados financeiros, achando que existem fórmulas mágicas para o fazer. Existem, sim, métricas e existem estratégias que podem ser feitas. Uma delas, por exemplo, é o Value Investing, né, que consiste na análise de um conjunto de indicadores relacionados aos negócios em que tu vais investir. Tu tens um histórico sobre uma empresa. Por exemplo, tu pegas isto eu já estou a falar no caso de uma ação, e tu pegas esse histórico e fazes uma análise e combinando este histórico com informações atuais e aquilo que são as projeções da empresa, tu chegas a uma conclusão e tomas ou não uma decisão de investimento. Mas é preciso saber que uma boa performance no passado não é garantia de uma boa performance no futuro. E pronto, existem, o que eu diria existe, no caso do senhor em particular, né, vier a falar com os profissionais da área e que provavelmente iriam lhe apresentar ou iriam fazer uma consultoria, um aconselhamento, mas nada disso seria garantia de retornos futuros, né? O que normalmente o profissional da área faz é te apresentar, digamos que as potencialidades de ganho, os riscos associados, caso as tuas projeções não se verifiquem,
E é um bocadinho isto. Era só para deixar claro que não existe nenhum instrumento. Aliás, um dos instrumentos financeiros que é tido como o instrumento de risco zero, nós já vimos algumas realidades que são os instrumentos de dívida emitidos pelos governos. E um exemplo é a Grécia. Nós já constatamos que não existe isso de instrumentos de risco zero, né? Existem sempre riscos associados aos investimentos financeiros. Portanto, era só para dar mais baixo que seja, portanto, hoje já não existem riscos free, né? Portanto, há sempre um risco inerente. O Dr. Cláudio quis levantar a mão. Dr. Cláudio, queria acrescentar alguma coisa? Sim, eu achei a pergunta bem formulada e sinaliza algum conhecimento de finanças, porque ele não bloqueia o risco. Normalmente, quando me fazem essa pergunta, falam também, mas eu não quero risco nenhum. Quero muito retorno, mas olha, nada de risco. E ele não faz isso. E quem perguntou também falou em longo prazo, que é, de fato, onde vem riqueza no mercado de capitais. O público tende a achar que mercado de capitais você ganha dinheiro na compra e venda. Ou seja, você tem que comprar um ativo por um preço X e vender um ativo por um preço Y maior que X. Isso daí é uma operaçãozinha, na verdade, né? Quem ganha dinheiro o day trade, e aliás, pesquisa feita no Brasil com dados, ou seja, quantitativa, indicou que 97% das pessoas físicas que operam day trade não são bem-sucedidas. Então, especular é uma das alternativas e é onde as pessoas mais olham, mas na verdade a riqueza de mercado vem de dividendos. Vem de você colher riqueza e crescimento ao longo do tempo. E aí o exemplo do Luzolo, ele respondeu de prima. Uma maneira mais objetiva de responder essa pergunta é olhem para o que o Warren Buffett faz, value investing. Não tem outra forma de você... Não, tem outras, mas essa certamente é a forma mais consistentemente vitoriosa de gerar alfa no longo prazo que se conhece. Mas eu gostaria de dar outra resposta, que na verdade tem a ver com o que a gente denomina em inglês de suitability, né? Ou seja, a adequação do perfil e das necessidades de alguma pessoa ao produto que está sendo oferecido. Porque quem fala em altos retornos tem que ter um perfil de suportar altos riscos. Risco e retorno são variáveis que se relacionam de maneira positiva. Quem quer muito retorno tem que tomar mais risco. Pessoas que não têm apetite para risco não podem ter expectativa de ter muito retorno. Então, antes de definir qual é o produto, se eu quero muito retorno ou pouco retorno, as pessoas têm que definir seus perfis de risco e quais são suas necessidades na utilização dos recursos. Era isso. Obrigado, Dr. Cláudio. Obrigado, Dr. Cláudio. Na verdade, não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa. Dr. Francisco. Uma complementariedade, e quero sublinhar aqui o que o Cléber disse quando estamos a falar exatamente deste aspecto, ou seja, investimento ou retorno de longo prazo, estamos a falar de investimento de infinito. Infinito são ações. Portanto, uma empresa, por definição, é infinita. Portanto, é exatamente o dividendo. Portanto, é esta lógica. Agora, é evidente, se alguém tem uma poupança, se ela pode andar até em depósitos a prazo de 6 meses e há de chegar ao longo prazo, não é? Se contar desde o princípio, isso nunca levantar o dinheiro e capitalizar, não é? Mas que realmente, quando falamos nessa terminologia do retornos de longo prazo, estamos a falar de facto de investimento obviamente que é o fundamento da Bolsa. A Bolsa é o fundamento, digamos, tem o seu fundamento nas ações, não é tanto nos instrumentos de dívida. Quanto a essa questão, e já que estamos a falar de literacia, o ativo sem risco, quando se fala na dívida pública como ativo sem risco, tem a ver para os residentes. Porquê? Isso vem outra vez ao conceito monetário. A moeda nada mais é que dívida pública, infinita, perpétua e sem juros. Portanto, por isso mesmo, qualquer instrumento de dívida do Estado em relação aos residentes são considerados um ativo sem risco. Sem risco porquê? Porque o Estado pode lançar impostos para pagar a dívida aos residentes. Portanto, só é com risco para os não residentes. Portanto, é uma questão conceptual. Caso contrário, também não tínhamos referência na economia para ao nível dos rendimentos, se não tivermos a taxa de juros desse designado ativo sem risco, que é a moeda de soberano. Pronto. Isto por isso é que eu digo, a questão da literacia financeira e o conhecimento do que é isso, moeda, começa logo por aí, é fundamental para percebermos depois a seguir toda a hierarquia dos instrumentos financeiros. Obrigado, Dr. Francisco. Eu ia aproveitar agora que também o Dr. Cláudio, que teve a palavra há pouco, e introduzir aqui um aspecto importante que tem a ver com o investidor estrangeiro. Portanto, um dos indicadores que os investidores estrangeiros, antes de entrarem para uma determinada economia,
muito olham para o comportamento tem a ver com as reservas internacionais líquidas do país. Portanto, o Brasil, nesse aspecto, tem tido reservas muito acima dos 300 mil milhões de dólares. Nesta altura que nós vivemos essa fase do Covid-19, só de janeiro a junho houve um abalo na saída de investidores do Brasil. Tivemos a ler aqui informações de que saíram muitos investidores do Brasil que desinvestiram no Brasil. Este abalo, essa saída bruxa de investidores, o Brasil, qual é a percepção que você tem? Qual é o impacto que isso causa? Ou para a Bolsa, esta saída, e não obstante ser uma saída volumosa, não tem qualquer impacto porque não influencia muito aquilo que são as reservas do país? Qual é a percepção que se tem relativamente a isso? E se esses investidores já começaram a regressar, já começaram a voltar a fazer investimentos no Brasil? Essa pergunta é muito oportuna e ela representa uma mudança de paradigma no que sempre aconteceu no Brasil. O comportamento da Bolsa Brasileira sempre foi diretamente proporcional ao comportamento dos investidores estrangeiros. Eles vinham... Quem investe no Brasil são grandes players, né? Compram lotes muito grandes, eles vinham, a Bolsa subia, quando eles saíam a Bolsa caía. Agora não. Em virtude justamente da entrada das pessoas físicas. Quem levava o monte, uma figura de linguagem muito popular no Brasil, ou seja, quem comprava mais barato e vendia mais caro, era o investidor profissional. E o investidor de varejo, até pelo próprio comportamento, muitas vezes perdia recursos. Dessa vez, quem saiu na baixa foram os investidores estrangeiros, e quem entrou comprando foi o público de varejo brasileiro. Então, aquelas pessoas às quais eu me referi na minha fala anterior, que ingressaram no mercado de capitais, sustentaram os níveis da Bolsa. E os investidores estrangeiros estão começando a voltar, e estão começando a voltar numa condição diferente de novo, porque eles estavam acostumados a voltar quando era baixa. Então voltavam comprando barato. Agora não, os preços se mantiveram. Quem está voltando está tendo que comprar pelos preços de mercado, não tá colhendo os descontos tradicionalmente colhidos quando vinham operar no Brasil. Então, quanto mais poupança interna você tiver, menos dependente você é do capital estrangeiro e, portanto, menos volátil é seu mercado de capitais em função do que está acontecendo em outros países. Não impacta diretamente as reservas internacionais, porque as nossas reservas, como controladas pelo Banco Central, eu acho que não alcançam o capital de bolsa, justamente dado a seu caráter volátil. Você não pode contar com ele. Ele pode entrar e sair em uma semana. Então, você não pode contar com ele como um instrumento de política econômica. Né? Você não vai poder fazer uso daqueles recursos caso precise, porque ele pode sair a qualquer momento. Então, não impactou reservas, isso não impacta diretamente reservas, e dessa vez, sinalizando uma mudança de paradigma, um novo modelo, também não impactou os valores da Bolsa, porque o próprio investidor brasileiro manteve os preços não nos mesmos patamares, mas em patamares razoáveis. Todo mundo sofreu muito por conta da pandemia, né? Disso não tem como escapar. Obrigado, Dr. Cláudio. E aproveitar agora que está a falar de investidores também estrangeiros e questionar aqui ao Dr. Nivaldo. Nós temos um novo aviso, que é o aviso 1519, penso que esse é o nome do aviso, do BNA, que no fundo vem retirar aquilo que era para os investimentos que são de ações e obrigações corporativas, a necessidade de registro no Banco Central. Hoje, para o investidor estrangeiro que quer vir em Angola, qual é o procedimento hoje para se investir na Bolsa angolana? Portanto, tanto quem vai investir em dívida pública, tanto quem vai investir em equity. Hoje, quais são os passos para quem quer cá vir investir na Bolsa angolana? Bem, os passos acabam por ser quase os mesmos. Os riscos acabam por ser divididos como se fosse um investidor nacional. Ele é obrigado, portanto, a fazer uma abertura de uma conta custódia e correr aqui o risco do seu investimento. Agora, a flexibilidade que existe dentro daquilo que são os intermediários financeiros é algo que pode sempre dificultar, porque o próprio investidor estrangeiro não tem noção de qual o momento ou quando poderá transferir de volta o seu investimento. Mas sim, existe aqui uma maior flexibilidade. Quem promove a abertura da conta custódia? O investidor estrangeiro precisa ter uma conta custódia aqui. Quem faz essa promoção da abertura? É o agente de intermediação, onde esse investidor coloca a moeda estrangeira? Como é que é feito esse procedimento? Ele tem que fazer a abertura sempre pelo intermediário financeiro registrado na Bodiva. Ok, obrigado. Dr. Francisco Santos, na perspectiva de gestão de fundos, enfim, do contacto que tem com outros investidores, provavelmente estrangeiros,
Qual a sensação que tem, qual é o feedback que tem desses investidores relativamente ao mercado angolano? Tem alguma sinalização de investidores que eventualmente apresentaram alguma intenção de investir no mercado angolano? O que é que nos pode partilhar relativamente a isso? Bom, por acaso já tínhamos feito aqui há uns meses atrás um seminário sobre essa matéria. Aquilo que eu vou dar de informação é aquilo que foi a minha experiência enquanto estive na Bodiva em 2015. E depois disso também não tive mais nenhum contacto e os constrangimentos estão muito bem identificados. Primeiro, temos um problema complicado, exatamente, que tem a ver com essa abertura da conta, a custódia, porque há muitos investidores, nomeadamente fundos de investimentos, que não abrem conta em Angola, num banco angolano, mas vêm através de centrais internacionais. E, portanto, se essas centrais internacionais não têm uma relação com o mercado nacional, pois é evidente que vai ser difícil o investidor, digamos, um fundo de investimentos inglês, por exemplo, investir em Angola. Não estou à espera que sejam, digamos, pessoas do retalho que venham investir em Angola. Portanto, serão com certeza investidores institucionais. O outro tem a ver com o imposto de mais-valias, que é um dos calcanhares daqueles, e aparentemente, vamos ver se, enfim, está em curso um processo de reforma fiscal dos benefícios fiscais. Seria bom, mas não está lá isso previsto, que o imposto de mais-valia fosse isento, como é em todos os países. Não existe imposto de mais-valias para não residentes, desde que seja um investimento em bolsa, e até determinados limites de investimento, para deixar de fora aquilo que designa investimento, digamos, de acionistas de referência. Portanto, esses são dois fatores críticos e não estão resolvidos. Portanto, ainda tenho algumas dúvidas que perante estes constrangimentos já haja esse interesse. Por outro lado, esta situação da pandemia também, eu diria, que quase tudo paralisou, ninguém se movimenta, ninguém faz investimentos. Portanto, este ano, e penso que o 2021 já era, digamos, o 2020 acabou e o 2021, pelo menos o primeiro semestre, também não parece que vai acontecer qualquer coisa de extraordinário. E depois a outra coisa, mas o investidor externo depois vai investir em quê? Portanto, estamos a sempre aqui a mesma coisa. O mercado, estamos a ver lá de ações, ninguém vai investir em dívida pública, não estão à espera que o investidor venha comprar dívida pública em kwanzas. Temos os eurobonds com taxas de juros implícitas que todos conhecem, que estão quase ao nível do kwanza, digamos, ao nível do dólar, sendo em kwanzas. Portanto, eu diria que não é para aí que os investidores internacionais vêm, como aliás também disseram que nunca vinham, só ao fim de algum tempo de estabilidade dos eurobonds é que poderiam ter uma possibilidade de ver a dívida pública, mas estou a falar de instrumentos de capital, portanto, de ações, e as ações dependem, obviamente, dos emitentes. Não depende de mais ninguém, em primeira instância, tem que aparecer os emitentes. E, como sabem, o programa de privatizações normalmente é a grande base de início. Porquê? Porque são empresas que, em princípio, têm uma dimensão que dá para dispersar. Portanto, sem essas ferramentas, penso que é difícil, estamos aqui a ver um mercado de capitais, o que é, digamos, era importante, porque estamos a perder assim, as contas sempre muito por grosso. Se tivermos um nível digamos, do Quénia, com o rácio entre residentes e não residentes, devíamos ter 6 mil milhões de investimento de carteira. O que é que são os investimentos de carteira? São investidores que só vêm cá por causa do dividendo, nem cá vêm, só investem, contrariamente aos outros. Portanto, estes capitais nós não estamos a conseguir, mas para isso temos que ter projetos. Aliás, nestas reuniões que tivemos com os investidores internacionais, também ele veio lá estes rácios. O que é que o investidor me disse? Bom, mas você traz aí algum projeto para eu investir em Angola? Não veio nenhum. Portanto, aqui é que está a grande questão. Temos que ter projetos, temos que ter empresas, temos que ter solvabilidade, temos que ter capitais próprios das empresas, tudo isto. Não se pode pensar digamos que as empresas em Angola vivem exclusivamente de financiamento bancário, 100% endividadas. Penso que é esse o princípio. E zero de capitais próprios, ou muito poucos. Isto é uma economia endividada. Isto não é possível. Isto é a insustentabilidade do sistema financeiro ou do sistema bancário, porque não pode emprestar dinheiro a empresas que não tenham um determinado grau de solvência. E é aí que entra, de facto, os mercados, eventualmente, para reforçar capitais próprios. Portanto, não pode haver projetos empresariais sem capitais próprios. Portanto, estão a ver aqui tudo um conjunto de enlaces
E se calhar, eu diria que esta iliteracia perante como é que há de ser a solvabilidade dos projetos empresariais começa logo ali. Penso que há uma ideia, provavelmente má, dos empresários pensarem que é só o crédito. Passa-se esta ideia de que o projeto empresarial só depende do crédito e não depende dos capitais próprios. Portanto, isso não é possível. Obrigado, Dr. Francisco. Doutora Lúcia, o Standard Bank é um banco internacional, portanto tem ligações com bancos internacionais. O Standard Bank foi o primeiro banco a fazer emissão de obrigações corporativas. O Standard Bank está agora também no processo de privatização do BCI na Bolsa. Portanto, o Standard Bank, em termos de experiência, de know-how, e sei que participou e disse inicialmente que participou no processo da emissão das obrigações corporativas, o Standard Bank está preparado, na verdade, como intermediário financeiro para o conjunto de privatizações que estão aí a vir, na eventualidade de ser chamado a intervir como agente de intermediação? Sim, eu diria que sim. O Standard Bank, como bem disse, o Standard Bank, só para explicar, o grupo Standard Bank é um dos principais players na África subsaariana no mercado de capitais. É o banco líder de emissões na África subsaariana, e o que nós temos tentado fazer aqui com Angola é usar e alavancar essa rede que nós temos de outros países e usar esse conhecimento que já foi adquirido ao longo de muitos anos e em várias transações, e usar esse conhecimento aqui em Angola. Portanto, eu digo que sim, conforme disse, o Standard Bank foi nomeado como assessor financeiro para a privatização do BCI, e mais não posso dizer. E fora isso, estamos sim totalmente preparados e temos estado a ter várias interações internas para os próximos desafios que vêm com as privatizações. E novas emissões também. Aliás, um dos objetivos principais da nossa própria emissão corporativa foi termos uma experiência prática para depois conseguirmos servir melhor os nossos clientes, porque o banco na altura nem sequer precisava de capital. Isso foi mais um exercício de promoção do próprio mercado de capitais em Angola e de mostrar que nós conseguimos fazer. Portanto, depois de nós termos feito, foi criado o precedente para fazermos para os nossos clientes. E, aliás, nós temos estado a desenvolver medidas para ver se conseguimos incentivar e aumentar o número de emitentes no mercado, tanto de obrigações como de ações, sendo que o mercado de ações é ainda um bocado mais complicado. Dentro desse tema também é importante referir que o Standard Bank neste momento está a trabalhar também na organização de um webinar para a partilha de experiências de casos de sucesso de IPOs com outros países africanos, e que será dirigido a empresas angolanas para que tenham uma oportunidade primeiro de conhecer os casos de outros países, realidades um bocadinho similares à Angola, e que também tenham a oportunidade de fazer questões aos próprios representantes dessas empresas de como é que correu o processo, quais são as principais vantagens, por que consideraram, por exemplo, cotar as suas ações em bolsa. E pronto, esse é o nosso objetivo. Nós, como banco internacional e um banco africano com foco em África e com foco na promoção do crescimento africano, queremos trazer muito dessa experiência que nós temos e adquirimos ao longo dos mais de 150 anos de experiência e trazê-la para Angola. E é isso que nós temos estado a fazer. Temos estado a aproximar as nossas equipas de mercados de capitais de dívida, mercados de capitais de equity, para Angola, falar com os intervenientes angolanos para promovermos o máximo que pudermos. E agora também introduzir o Dr. Luzolo. Dr. Luzolo, sei que representa um fundo de equity, portanto, um fundo de investimento. Onde é que captam as finanças? Captam fora ou captam cá em Angola? Investem fundamentalmente em quê, Dr. Luzolo? Em que setor? O principal foco do nosso projeto é o apoio a médias empresas, mais virada para a economia real, não é? Isto é uma... A captação de financiamento é feita de forma externa ou mesmo aqui? Não, é externa e é interna. O fundo é constituído por investidores nacionais e investidores externos, não é? Dentre eles, por exemplo, o Banco BAE, o Banco Atlântico, a Norfund, que é um fundo norueguês, o EIB, que é o European Investment Bank, são alguns dos nossos investidores. Então, são entidades com interesses em contribuir para aquilo que é a promoção do setor real, da economia real cá em Angola.
e o foco é exatamente este, né? Investir em empresas ligadas ao ramo da agricultura, por exemplo. Sim, pode continuar. Pode continuar. Sim, estava eu a dizer que estamos ligados ao ramo da agricultura, tratamento de resíduos petrolíferos, no setor das pescas e mídia, são basicamente, e também de logística, transporte de logística, são de alguns setores que temos investimento feito já, e basicamente é isto. E, Dr. Luzolo, qual é o feeling que tem do contacto que tem com a parte de investidor estrangeiro que investem no fundo relativamente ao mercado angolano? Tem muito interesse em investir no mercado angolano na perspectiva dos fundos de investimento? Portanto, qual tem sido o feeling desses investidores lá fora? Eu posso dizer-lhe o seguinte, eu vou responder essa questão olhando para duas perspectivas. Na nossa e na perspectivas de potenciais investidores que nos contactam porque fazem aquele jogo de sensibilidade e antes de virem cá colocar o dinheiro tentam perceber na prática como é que o nosso mercado funciona. Relativamente aos nossos investidores, eu acho que são entidades com muito interesse em apoiar o crescimento da Angola porque estão dispostos a fazer o que muitos investidores não fazem, que é ter a coragem de colocar aqui moeda estrangeira e na altura em que os investimentos foram realizados, estamos a falar de 2008, 2009 e agora estamos em 2020, ainda que as empresas sejam rentáveis do ponto de vista de geração de receitas em Kwanza, mas depois os investimentos acabam por apresentar uma rentabilidade negativa, porque quando tu vais converter os kwanzas na moeda que foi aqui colocada, já não são suficientes que é para reporem o valor investido. Mas ainda assim, há todo o interesse de continuar e prova disso é que foi constituído um novo fundo, porque existe depois esse objetivo que é muito de ver o país alavancado do ponto de vista de iniciativas de investimento no setor real e não tanto focar somente nos lucros, que é o que move a maior parte dos investidores. Agora, relativamente a outros investidores que vêm cá e solicitam-nos algumas reuniões para perceber como é que é o nosso mercado, existe sim muita intenção e muita curiosidade e vontade de entidades virem cá, mas depois existe algum receio em relação a alguns aspectos, por exemplo, de natureza política, constantes alterações de leis e normas e coisas que não oferecem, digamos que, uma garantia de médio e longo prazo para estes investidores, né? Porque sabemos que a estabilidade, a necessidade de haver informação e alguma estabilidade, sobretudo no que se refere à proteção do capital destes investidores, e isso todo investidor tem interesse em ter informações e destas e precisa de confiar, há muito medo relativamente a isso. O outro medo está relacionado com a própria desvalorização da nossa moeda, né? Muitas dessas empresas vêm cá e trazem moeda estrangeira, trazem moeda forte, e depois não é muito fácil encontrar projetos de investimento que vão gerar receitas suficientes em kwanzas, que é para depois garantirem o retorno desses investidores. Eu tenho notado que estes são um dos principais problemas e das principais coisas que têm causado, né, algum medo a estes investidores, e da nossa parte, se calhar, cabe limamos e resolvemos esses problemas no sentido de trazer essa confiança, porque quem investe, ninguém investe para perder, independentemente das nossas motivações mais sociais, mas de qualquer forma todo investidor quer ver o retorno do seu capital. Então é necessário, nós estamos a fazer o trabalho de campo, o trabalho de casa, no sentido de garantirmos esse bom ambiente de negócio que é necessário, e eu acho que quando nós conseguimos transmitir essa confiança, quando conseguirmos criar um ambiente de negócio mais confortável, certeza que os investidores estão aí, porque do meu ponto de vista, isto sou eu a falar, todo mundo olha para a África, porque a África
tem muito potencial, tem muito para crescer. Tu tens inúmeras pessoas, por exemplo, olhando para o ponto de vista digital, né? Tens um conjunto, tens uma população muito grande que ainda não está ligada ao setor digital. Tu tens muita agricultura por desenvolver, olhando para a nossa realidade. Tu tens muita indústria por desenvolver, tu tens muita ciência por desenvolver. Então, se nós estivermos a analisar aquilo para terminar, que é... Dr. Luzol, mais breve. Sim, para mais concluir breve, já. Dr. Luzol. Sim, mais breve, diria eu, para concluir. Tá bem, vou já finalizar. O que eu estava a tentar dizer é, se olharmos um bocadinho daquilo que é o progresso econômico das nações, é normal que temos aquela fase de crescimento e depois temos uma fase de estagnação, depois é preciso haver uma revolução tecnológica para começarmos a apresentar novamente novas taxas de crescimento significativas. E nós ainda estamos num estágio inicial, ainda temos muito por crescer, não é? Temos um mercado de grande potencialidade. O que nos falta só é ter um ambiente de negócios bom e propício, que é para atrair todos esses investidores para aqui, para a nossa economia. Muito obrigado, Dr. Luzol. Dr. Nivaldo, há uma questão aqui que nos foi colocada por um internauta, que diz qual é o risco que corre ao investir via agente de intermediação a um instrumento na Bodiva, entretanto, esse agente de intermediação será privatizado. Ou seja, qual é o risco que ele corre em investir via agente de intermediação que será privatizado? Há algum risco? O que é que podemos esclarecer aqui ao nosso internauta? Bem, acho que é importante esclarecer bem a questão. Estamos a falar do cenário de um banco, do intermediário financeiro a ser privatizado, e um banco que tem um título custodiado no seu banco e vai ser privatizado. Bem, em princípio eu não vejo nenhum risco, porque se for um título de dívida pública, todo o processo de liquidação acontecerá normalmente, mesmo que ele seja privatizado. Não prevejo nenhum risco associado. E caso ele sinta algum tipo de risco, poderá imediatamente solicitar a transferência deste título para um outro banco, que deve acontecer sempre nos prazos estipulados da Bodiva, ou seja, em D+1. Obrigado, Dr. Nivaldo. Doutora Lúcia, alguma coisa a acrescentar? Dr. Francisco, quer acrescentar alguma coisa? Posso acrescentar a esse nosso internauta o seguinte: os títulos, a carteira de títulos, não estão no balanço do banco, portanto não é um passivo do banco. Ainda por cima, a custódia primária, ou seja, a conta está na Bodiva, o intermediário financeiro tem uma conta espelho da conta da Bodiva. Portanto, os títulos estão efetivamente na Bodiva, sendo que a relação com a Bodiva só se estabelece através desse intermediário financeiro. Não é pela privatização que há o problema, o que há problema é na falência dos intermediários financeiros, seja ele público-privado, e se isso ocorrer, as carteiras de títulos não são afetadas. Portanto, rapidamente transfere os títulos para o outro lado. O que é afetado são os passivos do banco, portanto, depósitos é que poderão ser afetados. Ou outros instrumentos de dívida, como é o caso das obrigações emitidas pelo próprio intermediário financeiro. Nunca a carteira de títulos. A não ser que, enfim, tenham mexido na carteira, digamos, irregularmente. Ou seja, mas isso, como digo, o nosso sistema é um modelo mais ou menos brasileiro, em que a custódia de títulos é a primária, é na central. Portanto, se o cliente ou o internauta, quando quer saber o que é que tem, pode até, inclusive, perguntar à Bodiva, enfim, a Bodiva não dirá, mas poderá ter condições mais tarde de o fazer através da internet, mas os seus títulos estão guardados, digamos assim, numa conta da Bodiva. Muito obrigado, Dr. Francisco. Meus caros, estamos mesmo na reta final. Nivaldo? Só rapidinho, estamos já a correr contra o tempo. O meu professor Francisco, é só dizer que a Bodiva tem isso previsto com os novos sistemas que vão estar disponíveis a partir do primeiro trimestre do próximo ano. Essa possibilidade em que o cliente poderá, portanto, ter acesso à sua conta e poder, portanto, ter aqui o extrato em tempo real daquilo que são os seus valores mobiliários. Obrigado, Tony Nivaldo. Dizia eu, estamos mesmo na reta final, já restam-nos muito pouco tempo. Portanto, eu ia solicitar aqui aos meus convidados que fôssemos breves, 1 minuto no máximo, mesmo aqui as notas finais, de alguma coisa que queiram dizer, para concluirmos aqui. Estamos no âmbito da Semana Mundial do Investidor, da IOSCO, portanto, com o lema é a educação financeira e a proteção do investidor. O que é que vos apraz dizer relativamente a isso?
relativamente à educação financeira no geral, no mercado de capitais, no mercado de valores mobiliários. Muito rapidamente, em termos de conclusão, 1 minuto para cada um, para no fundo nos despedirmos aqui do nosso internauta. Eu vou começar aqui com a doutora Lúcia Branco, tem a palavra para fazermos então aqui o remate final. Muito obrigada. Eu penso que a ideia principal que gostaria de trazer é a questão da digitalização. Eu acho que isso pode ser um game changer para o mercado aqui em Angola e também para a promoção da literacia financeira. Um dos aspectos que foi referido também é a questão da partilha de conhecimento entre os diversos setores e a inclusão aqui das universidades e escolas como tendo um papel importante de formação de pessoas e de educação financeira. Portanto, penso que esse aspecto também é importante. Gostaria de deixar também aqui uma nota relativa à questão dos emitentes e a necessidade também de existir outros produtos no mercado financeiro. Eu acho que existe também aqui um trabalho de promoção e de um bocado de flexibilização do ambiente em Angola para a promoção de emitentes. Eu diria, por exemplo, a flexibilização de algumas regras de promoção que acabam por acarretar custos mais elevados para os emitentes. Diria também pensar na possibilidade de termos segmentos diferentes na Bolsa de Valores para empresas grandes, empresas médias, empresas pequenas, em que os requisitos de informação são diferentes com base nos diferentes segmentos, como existe na Europa. Por exemplo, tem a Euronext, a Internext e a EasyNext, sendo que a EasyNext é para um segmento de pequenas empresas que não precisam ter contas auditadas, mas têm que ter contas certificadas. Por exemplo, esse tipo de iniciativa acaba por ajudar a promover o mercado. Pronto, e gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite de participação aqui neste webinar e indicar que estamos disponíveis e continuamos a trabalhar para a produção do Nós é que agradecemos, doutora Lúcia. Doutor Nivaldo, por favor. Bem, obrigado. Eu gostava de dar aqui algumas notas daquilo que é o plano de ação da Bodiva. Dizer que, de facto, o nosso plano de ação vai em linha com alguns pontos que a Lúcia acabou de enumerar. Inclusive aqui o Dr. Francisco, que faz parte de um grupo de promoção do segmento de mercado, de um segmento de mercado de PMEs, onde nós estamos, portanto, a estudar possibilidades de reduzir ou de suavizar algum tipo de requisito, mas como eu dei nota também há bocadinho, o INAPEM, no Porto que assinou connosco, irá, portanto, ajudar algumas pequenas e médias empresas a olhar, portanto, para aquilo que são algumas, a olhar para aquilo que são algumas variantes de cumprimento desses requisitos, mas acredito eu que para a manutenção daquilo que é a confiança e credibilidade da própria Bolsa, há alguns requisitos que não poderão ser subtraídos, não é? Depois existe uma outra questão que tem a ver também com a questão dos custos, que é um outro tema que eu também tentei não trazer por aqui, que é a questão dos custos de auditoria, da necessidade de terem as contas em dia, atualizadas e, sobretudo, padronizadas com aquilo que é o contexto internacional, não é? Por outro lado, continuamos engajados em promover o mercado, sim, sobretudo também o mercado acionista, que é muito mais robusto, que é muito mais exigente, mas estamos todos nesse caso, Bodiva, regulador e intermediários financeiros, à procura, portanto, do melhor caminho para promover o mercado e criar aqui novos segmentos, sim, e sobretudo dar aquilo que é as opções necessárias ao investidor, mas sempre dentro daquilo que é a confiança e credibilidade do próprio sistema regulamentar. Portanto, quero aqui também agradecer em nome da Bodiva e desejar a todos um bom resto de dia. Muito obrigado, Dr. Nivaldo. Dr. Francisco Santos, faz favor, que as notas finais, um minutinho. Sim, notas finais, três notas muito breves. Uma, que realmente esta semana não seja apenas uma semana por ano, mas que realmente os três reguladores do sistema financeiro se articulem, criem um Conselho Nacional de Educação Financeira, agreguem outras partes interessadas para realmente termos um programa, digamos, de educação financeira transversal e não haja, de facto, cada um dos supervisores ter o seu próprio programa, porque o sistema financeiro, os instrumentos financeiros são unos, têm que ser percebidos na sua totalidade. A segunda nota tem a ver com isto, tem a ver com a educação financeira, a outra com a proteção do investidor, que é fundamental excluir do mercado
quem não está autorizado a fazer intermediação financeira, é fundamental para a proteção, não é grave agora, mas pode ser grave no futuro. A terceira nota tem a ver com a literacia dos profissionais. A parte da socialização financeira e a passagem do conhecimento também passa muito pela capacidade das redes comerciais saberem de tudo o que é instrumentos financeiros. E, portanto, essa parte é fundamental que os intermediários financeiros realmente apostem. Eu sei que no caso do Valores Mobiliários temos a Academia de Valores Mobiliários, que é um projeto que está em curso, mas também há, digamos, há banco, nos seguros a mesma coisa. É necessário, de facto, dar valências ao sistema financeiro, aos seus colaboradores. No fim de contas, são eles que depois passam esta literacia depois para os seus clientes. Qualidade profissional, obviamente, reflete depois ao nível da educação financeira dos investidores. Muito obrigado, Dr. Francisco. Dr. Luzolo, muito rapidamente mesmo, estamos mesmo em cima da hora, já para terminar, Dr. Luzolo. O meu minuto será um apelo. Falou-se muita coisa interessante aqui, importante, mas gostava de chamar a atenção sobre a importância da inclusão. Somos ainda uma economia muito informal e há muitas transações, montamos elevadas transações que ainda passam pelo setor informal. E há necessidade de se formalizar isso e incluir isto. Isto, penso eu que isto também está relacionado com aquilo que é a educação financeira e é muito capital que está aí disperso, que não passa pelo sistema e que não é controlado, que não é canalizado para os investidores, né? Estou a olhar já numa perspectiva de Angola num contexto, numa situação de ter já uma bolsa de valores madura, com transações onde agentes privados também vão poder investir. Então há necessidade de todo esse volume de negócios que passa pelo informal, há toda essa necessidade de transferir este volume de negócios para a economia formal. Então eu gostava de dar este apelo também. Muito obrigado, Dr. Para terminar aqui, o Dr. Cláudio, deixei-lhe no fim de propósito, portanto, querem que, por favor, terminar aqui a nossa abordagem em 1 minuto. Ouvindo vocês, eu fico convicto de que, ainda que exista muito trabalho a ser feito, vocês estão no caminho certo. Vocês que eu digo é o mercado financeiro, de uma maneira geral, angolano, identificando os problemas, tentando atacá-los, porque, de fato, não tem como desenvolver um país sem ter essa pista, provendo recursos, provendo funding para os projetos, para os empreendedores. E foi uma honra, espero que minha participação tenha sido útil, eu me senti muito gratificado por estar aqui. Estou à disposição, precisando. Muito obrigado, Dr. Cláudio. Novamente agradecer aqui a todos os intervenientes. Claramente, durante 2 horas, passamos aqui por várias questões, várias dúvidas que muitos internautas têm. Surgiram muitas questões ligadas à indústria de organismos de investimento coletivo. Importa dar nota que teremos um webinar específico a tratar de temas ligados às OI6, Indústria de Investimentos, Organismos de Investimento Coletivos, amanhã. Portanto, queiram, por favor, participar amanhã e tirar as dúvidas todas. Tivemos também muitas questões relativamente, e eu percebo que ainda hoje faz confusão relativamente à CMC e à Bodiva. Portanto, eu gosto de explicar às pessoas que a Bodiva é o ROC, onde se vendem os produtos, e a CMC é o fiscal que vai lá garantir neste mercado que esses produtos estejam bem organizados para proteger, então, as senhoras que vão lá comprar esses produtos no mercado. Portanto, o regulador é a CMC e a Bodiva, no fundo, é o local onde são vendidos esses produtos, que são os instrumentos financeiros. Mais uma vez, os meus convidados, quero agradecer pela vossa participação. Muito obrigado por disponibilizar algum tempo em estarem conosco neste webinar no âmbito da Semana Mundial do Investidor. Aos nossos internautas que nos acompanham, um agradecimento especial para as questões que foram fazendo, que no fundo serviram também para alimentar aqui o nosso webinar. Mais uma vez, muito obrigado a todos, muito obrigado todos pela participação e estamos juntos, né? Obrigado. Boa tarde. Obrigada. Até logo, pessoal. Estamos juntos. A Semana Mundial do Investidor é uma campanha global promovida pela Organização Internacional das Comissões de Valores, denominada IOSCO, e Angola é membro através da Comissão do Mercado de Capitais.
O objetivo desta campanha é consciencializar sobre a importância da educação financeira, da proteção ao investidor, e assim como destacar as várias iniciativas para o fortalecimento do sistema financeiro. Este ano, fomos indicados como embaixadores da Semana Mundial do Investidor para a África e, com honra, vamos representar e divulgar a campanha junto das autoridades reguladoras do continente. Assim, de 5 a 9 de outubro, iremos publicar notícias sobre a comemoração da Semana Mundial do Investidor no website da Comissão do Mercado de Capitais, organizar webinars, entrevistas, sessões de esclarecimentos para, de forma interativa, divulgar conteúdos de interesse relacionados com o mercado de valores mobiliários. Vem conosco e participe desta campanha.